Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal ricardoventura.tv, principalmente nessa playlist do Não Minta Pra Mim, onde você vai ver análise não verbal somente das microexpressões. Não, aqui a nossa análise não verbal compreende, além das microexpressões, as pistas oculares, o movimento do corpo, a semântica das palavras, a psicologia comportamental, programação linguística aplicada, além de toda a oratória, de toda a forma de persuasão e manipulação que as pessoas utilizam na maneira de se expressar. Isso é muito legal, tanto é que a gente vai ver muito isso nessa entrevista de quem? De Jair Messias Bolsonaro no Jornal Nacional. Então, além do que a gente vai analisar, o mais legal é o que você vai levar para casa, o que você vai colocar na tua vida. Então, mais do que o analisado, mais do que o momento. Muitas pessoas falam, cara, mas você vai analisar agora? Isso daí já passou dos trends, já passou dos tops, procuras. Cara, de verdade eu não estou atrás disso, eu estou atrás de passar conhecimento. Essa é a minha missão. Então, se já passou dos trends ali, daquela coisa louca, tanto é que foi até antes dele ter sido esfaqueado ali pelo maluquinho, o que interessa aqui é se é rico ou não em conteúdo. Eu sempre vou atrás de análises, não porque estão nos trends, mas porque elas são ricas em conteúdo e você vai aprender muita coisa legal aqui. Tem muita coisa além do próprio analisado, além do próprio momento, mas sim toda essa nuvem de conteúdo, todas essas camadas que você vai ter de conteúdo prático para você levar para a tua vida, cara. Não é só ficar fazendo fofoquinha, não é só ficar atrás do analisado em si, mas você levar esse conhecimento para a sua mesa de negociação, para suas vendas, para sua terapia, o seu cliente ali, quando você está no seu consultório, no seu escritório, você que é advogado, você que é médico, para você entender a cabecinha do seu paciente e muitas vezes o que as pessoas estão fazendo com você. Aqui nós vamos ver muito silogismo. Já ouviu falar em silogismo? É uma maneira, uma retórica que o William Bonner vai fazer contra o Bolsonaro ou em cima do Bolsonaro e ele se sai muito bem. Por que Bolsonaro utiliza-se de figura de linguagem? Quais são os pontos fortes do Bolsonaro? Quais são os pontos fracos? Quais são os pontos fortes da Renata Vasconcelos? Quais são os pontos fracos da Renata Vasconcelos? Mas para quê? Para a gente analisar simplesmente essas pessoas? Não, para você levar para a sua vida, para você ter uma aula aqui de comunicação extrema e é muito legal isso, até porque eu tenho um curso disso, né? Do Extreme Speaker. Se você quiser saber mais, depois entre no site ricardoventura.com.br. É uma mentoria com somente 10 pessoas, onde eu tiro o melhor de você e você vai se tornar um comunicador extremo. E se você quiser saber sobre linguagem não verbais das microexpressões, tem o Não Minta Pra Mim aqui embaixo também, você vai encontrar ali o nosso curso online, beleza? Então vamos para análise. Se você quiser mandar mensagem para Ricardo Ventura, não deixe de comentar. Todos os comentários são lidos, todos os comentários são respondidos. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, habilite o sininho, clica lá no sininho, compartilhe, porque isso é muito legal. E lembrando, sempre dá para mandar mensagem para mim, não só por aqui, mas pelo Instagram, Ricardo R. Ventura. No Instagram você vai encontrar Ricardo R. Ventura, beleza? Vai lá no Instagram, manda mensagem pelo direct, pode mandar mensagem aqui também, que eu leio todas. E vamos embora, vamos analisar essa aula de comunicação extrema desses três personagens aí nessa sabatina com Bolsonaro. Vamos embora, show! Vamos lá, chegando aqui, beba água, beba muita água agora na garrafinha de vidro, né? Me encheram tanto o saco. Depois eu vou contar por que eu roubei essa garrafa, cara, numa taverna lá em Roma, mas juro pra vocês que foi sem querer, mas eu vou contar no final desse vídeo. Muita gente falou, me conta essa história, mas estou me redimindo. Você que tá em Roma, vai lá na taverna Del Seminário, na Via Seminário, eu não me lembro o número, na altura mais ou menos do 300, se eu não me engano. Chega lá e fala assim, só estou comendo aqui porque o Ricardo Ventura falou que é legal comer aqui e ele está se redimindo porque ele roubou a garrafa sem querer. Eu juro que eu roubei sem querer essa garrafa aqui, mas eu vou contar no final da história. Então, se você estiver na Fonte de Trevi, se estiver olhando para a Fonte de Trevi, a Via Seminário está na sua esquerda. Pega essa rua, vai andando que você acha, beleza? Beba água, beba muita água. É isso aí, vamos embora! Vamos analisar essas figurinhas aqui, vamos lá. Foi? Foi.
E nós já estamos a postos aqui para receber o convidado dessa noite, candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Preste atenção nisso, na posição da Renata e o que Jair Bolsonaro vai fazer. Olha que interessante isso. Ela numa posição de submissão, as mãozinhas para baixo, peitinho encolhido, ombrinhos para frente. E o que Bolsonaro faz? Olá, candidato, Ele mete uma continência para civil, cara. São esses detalhes que às vezes eu acho que o Bolsonaro não precisaria fazer. Cara, você está falando com uma civil? Fale como um civil. Isso é rapport, isso é empatia. Se coloque no mesma vibe, no mesmo nível da pessoa que você está conversando. Então não é um militar, não bata a continência, é besteira fazer isso. Mas ela está ali estendendo a mão de uma maneira super imparcial, né? Não dominando, não sendo pedinte. Uma maneira muito legal ali. Vamos lá? Entrevistado. Boa noite. Boa noite, bem-vindo, candidato. Muito obrigado pela sua presença. Eu peço ao senhor que ocupe a sua cadeira. Outra situação também muito engraçado, né? Olha a metáfora que ele vai usar, ou a comparação que ele vai usar. Só porque a mesa é giratória. Muito bem-vindo. Isso aqui está parecendo uma plataforma de tiro de artilharia. Aí ele já tá, isso aqui tá parecendo uma plataforma de tiro, sabe aqueles canhãozinhos? De novo, mais uma conotação militar, né? E aí o pessoal cai matando em cima dele. Ah, ele vai dar um golpe militar, ele vai dar tiro em todo mundo, e glá, 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 glá. E não é nada disso, mas esse é o ambiente dele. Então são essas coisinhas que às vezes a gente podia polir aí da verbalização do Bolsonaro, que ele ficaria muito maior. Bolsonaro, quer uma mentoria aí com o Ricardo Ventura, será um prazer fazer uma mentoria. Só 2 pessoas eu fazia mentoria para presidente ou para outros cargos, Bolsonaro e João Amoedo. São os 2 que eu passaria aí meu conteúdo. Já treinei vários políticos, vários pastores, mas olha, vocês 2 eu teria um prazer de treinar e deixar a coisa mais lustrosa, mais interessante aí. Vamos lá. Artilharia. Então, estou confortável. Aí o risinho. Risinho esteja social. certo do que não é. Vamos lá, Renato. Aí já olha Vamos para lá, o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Candidato, novamente, o Jornal... agora vai dar um monte de instrução aqui, falando das regras. O tempo começa a ser contado a partir de agora. É isso aí. Candidato Jair Bolsonaro, bem-vindo mais uma vez. Então vamos prestar atenção em tudo. Prestem atenção em tudo. Não só nas microexpressões, mas em todo o contexto. Você tirar uma parte só de uma aula dessa, de uma expressividade que existe nessa comunicação, é um pecado, né? Para não dizer outras coisas. No mínimo é um pecado, isso não se faz. Você analisar só pequenos trechos de uma aula desse tamanho, de uma coisa tão legal, porque texto fora do contexto gera pretexto. Então, se você quer coisa simples, se você quer coisa miúda, esse não é o canal. Se você quer uma coisa mais complexa, uma coisa a outro nível, continua. Então, pega essa pipoquinha, senta, relaxa, assiste o vídeo no tamanho que você quiser, o tempo que você quiser, mas eu não vou me poupar em dar todo o conteúdo de uma maneira simples, fácil para você entender. Vamos embora? Nós vamos começar a entrevista falando sobre o velho e o novo na política. O senhor está no seu... Olha que interessante, esse momento, é muito legal isso, né? Cara, primeira coisa, qual que é o padrão do Bolsonaro? É essa boquinha para baixo, essa boquinha. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, será que aqui ele tá com raiva? Será que aqui ele tá puxando a boca? Não, esse é o padrão Bolsonaro. Você pode ver até quando ele tá lá agora, lá na UTI, a boquinha dele tá aqui, ele tá chorando, ele tá assim. Então a boquinha dele sempre é essa, ele tá ali pouco travadinho, então você vê os lábios dele, esqueça isso aqui caído para baixo, os lábios travadinhos, ele olhando inclusive para frente e só olhando para cá, para se posicionar para os 2, isso é uma coisa muito legal quando você tem 2 pessoas, então ele está reto para os 2 e esperando a pergunta do Bonner. É óbvio que no início ele deve estar um pouco preocupado, deve estar com um pouco de receio, ressabido, e aí ele usa aquele olhar para a presa, o olhar fixo, o olhar de atenção. Ele está com raiva? Não, é o olhar de atenção. Sabe, conte-me mais sobre isso. É esse o padrão dele. Seu Vamos lá. 7º mandato, são 27 anos. Por que é que o senhor se apresenta como o novo, contra tudo que está aí, se o senhor e a sua família... Olhando para baixo, fazendo as marcações dele para não perder o raciocínio sobre tudo aquilo que o Bonner está falando. Isso é fantástico numa reunião.
Não tenha medo de levar papel, não tenha medo de fazer anotações. Você pode fazer e deve fazer. Tem gente que acha que isso é uma fraqueza, não é. Então você ter ali, pode ser no celular, onde você quiser, faça anotações para você não perder o seu raciocínio para quando você for dar uma resposta. Vamos lá. Família, como tantas outras famílias. Aí depois o que ele faz? Ele dá um ar de desdém. Ah, o ar de desdém não é só assim, Ricardo. Não, mas você pode dar com o olhar assim, você faz assim... saca isso? Então desdém é só isso? Não, desdém pode ser feito dessa maneira, quando você se afasta, olha de cima para baixo e fala, tá, você vai falar que eu tô na política há 27 anos, tá, lá vem você, então vamos lá de novo, olha que legal isso. O senhor e a sua família, como tantas outras famílias de políticos, fizeram da política uma profissão, vamos dizer assim. O senhor vive da política e vive para a política. Legal. O que acontece? O Bolsonaro, como ele é um orador profissional, o cara que está na Câmara e tudo mais, o que ele faz? Ele vai para baixo, faz anotação, diálogo interno, ele aproveita esse olhar para baixo para ir buscar na caixinha dele o que ele vai pesquisar. Muitas vezes você vê que ele vai pesquisar várias vezes. O que é isso? É indecisão? É medo? Tá fugindo da pergunta? Não! Ele tá buscando, é como se tivesse assim, isso eu vou falar, isso eu não vou falar, isso eu vou falar, não vou falar. Ele tá memorizando e tá colocando em ordem o raciocínio dele sobre o que ele vai falar. Então isso é muito normal em oradores profissionais. E aí ele molha a língua, engole para tirar qualquer tipo de catarro, qualquer tipo que esteja na garganta. Isso é normal para você começar a falar a partir daí. Vamos lá. Política, como outras famílias, fizeram o mesmo e o senhor as critica muito duramente. Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas. E aí, olha o que é legal. Muita gente pode falar assim, nossa, ele está fugindo da pergunta. Não! Ele está fazendo um prólogo. Isso se chama prólogo, ele não está fugindo da pergunta, ele está embasando a resposta dele através de uma história, um posicionamento, uma metáfora. É isso que ele está fazendo. Vamos lá. Em atos de corrupção. Então ele está assustado porque ele levantou a sobrancelha e ele está assim? Não, ele está fazendo marca-texto. Então tem que tomar muito cuidado, tem gente que quando acha que sobrancelha subiu que está assustado, está com medo, está surpreso. Não! Ele está marcando o texto. Muitas vezes, quando nós falamos de família, e ele faz marca-texto com as sobrancelhas nas partes mais importantes. Ele vai fazer isso várias vezes, ok? Usado muito por oradores. A minha família é limpa na política. Sempre integrei o baixo clero em Brasília. Se tivesse, na forma de fazer política, ocupado altos postos, com toda certeza eu estaria envolvido na Lava Jato hoje em dia. Então mantive a minha linha em Brasília. Inclusive, citado no mensalão por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Citado por Alberto Youssef como um dos 3 deputados do PP que não buscou dinheiro na Petrobras. E também... Lembrando, isso que é legal. Você vê que ele dá até uma fechada de olho mais contundente. Isso são respostas prontas. Já fizeram essa pergunta tantas vezes para ele, que ele se posiciona, se afasta, busca a melhor resposta e vai naquela resposta. Então a resposta pronta é uma mentira, é uma coisa ruim? Não! Nós, grandes oradores, pessoas que dão aula, pessoas que dão treinamento, as perguntas são às vezes tão iguais, mas tão iguais, que a gente já vai buscar na nossa caixinha de memória qual que é a melhor resposta para aquela pergunta. É isso que ele está fazendo aqui. Vamos lá. Bem, na questão da JBS Friboi, foi o único deputado que recebeu do partido dinheiro oriundo da JBS Friboi e devolveu para o partido. Então, eu estou lá na política há muito tempo, tenho 17 anos de exército brasileiro e mantive a minha linha. Vamos lá, olhar contundente, olhar fixo para a sua, que a gente fala para o objeto. O objeto pode ser o quê? Pode ser uma presa, pode ser um ataque, pode ser simplesmente a pessoa que fez a pergunta. Esse é o que falou, olhar fixo para o objeto, e você vê que ele quase não dá muitas informações e pistas oculares ou até algo que seja incongruente com aquela fala. Por quê? Porque ele está comentando algo que ele já fez isso várias e várias vezes. Ele está repetindo uma história, está repetindo uma resposta já tradicional. Vamos lá. E ser honesto, Bonner, não é virtude, é obrigação. Mas você vê que ele termina até com clichê. Ser honesto, Bonner, é uma virtude e não
Ser honesto é uma obrigação e não uma virtude. É uma obrigação ser honesto. Eu vou tentar explicar aqui a questão que eu estou colocando. E aí o Bonner, é muito engraçado isso. Ele quer trazer, ele não fez o silogismo ainda. Aqui ele vai falar assim, quase, cara, você não entendeu o que eu quero te perguntar. Eu vou te perguntar de novo. Aí ele faz a pergunta de uma outra maneira. Vamos lá. Tudo que o senhor tem. Olha que legal, ele vai buscar no visual lembrado, você viu que ele vai buscar aqui em cima, ou seja, tudo que o senhor tem, então coisas que ele já leu, coisas que ele já viu sobre o Bolsonaro. E aí vamos lá. Em termos de patrimônio, o senhor conquistou com seus salários de parlamentar, tá certo? De novo, você vê, piscando, isso daí, ele vai fazer isso em todas as vezes. Molha a boca, engole e vai buscar na cachola dele. Ele está contabilizando aquela pergunta, é como se fosse fazendo bullets, como é que chama os bullets? Caramba, como é que chama bullets em português? Bullet points, marcadores. Ele está fazendo marcadores na memória dele sobre, é isso. A gente faz muito isso. Nesse contexto, essa quantidade de piscadas simplesmente ele está posicionando os bullet points, os marcadores mentais, para depois ele ir um a um daquilo que ele foi buscando na cachola dele. Vamos lá. Declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio em torno de 2 milhões de reais. Sim. Isso coloca o senhor num grupo muito reduzido. Você vê que tá padrão, tá sereno. Esse padrão dele aqui é um padrão tipo impávido colosso, né? Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Um patrimônio em torno de 2 milhões de reais. Vamos ver se volta nele. Coloca o senhor Isso aqui, cara, tá tranquilo. Essa é o padrão dele, é a linha base dele. Isso é Bolsonaro. Vamos lá. Muito reduzido de brasileiros, né? 0,2% da população brasileira. Portanto, ao longo de 27 anos... Então vamos lá. Aqui ele já começa um silogismo. O que é o silogismo? Você usa 3 pontos para que a pessoa ou quem está ouvindo concorde com a sua afirmação. Então é assim, quem tem 2 milhões é rico. Você tem 2 milhões, você é rico. Você trabalha como deputado. O seu salário vem do seu trabalho, então você ganhou sendo deputado. Então você é rico porque você é deputado. Sacaram o silogismo que ele faz? Então, da maneira que você coloca, parece que o cara é um pecador. E na realidade, não é isso. Ele trabalhou como um servidor público sendo deputado. Cara, um deputado em 27 anos ficar com 2 milhões, na boa, velho. Esse cara não mexeu em nenhum dinheiro de ninguém. Porque em 27 anos, na boa, velho, dá para você fazer muito mais fora da política. Mas muito mais fora da política. Então, é que para muita gente que está ouvindo, talvez até esse vídeo, 2 milhões pode soar assim com um número assim que nunca você vai ver na vida. Mas 2 milhões, 3 imóveizinhos, 4 imóveizinhos, para um cara que trabalha e ganha bem... Não é nenhum, como é que eu posso dizer? Não é nada impossível, né? Então, toma cuidado com essas jogadas. É muito fácil você mentir com estatísticas. É muito fácil você tanto mentir quanto falar a verdade. E ele faz um silogismo com jogo de 3. Eu vou mostrar outras vezes que ele faz isso daí. Sacaram isso? Então, cara, com 27 anos, 2 milhões, divide isso daí mensalmente para ver quanto é que dá. Dá até pouco. Vamos lá. O que aconteceu foi que o senhor fez da política uma profissão. Óbvio, ele é um servidor público. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Presidente, vereador, deputado, são servidores. Estão ali em cargos públicos, inclusive por votação, nem por concurso, por votação nossa, e eles têm que trabalhar para a gente, não em prol deles próprios. Porque quem trabalha para si, cara, o cara fica multimilionário, né? Por quê? Porque dá para você, dentro do que a gente sabe do mecanismo ali do sistema, propina para tudo quanto é lado. Então, mais uma vez, para muitas pessoas, 2 milhões pode assustar muito. Se você é da classe média, você sabe que 2 milhões não é tanto dinheiro assim. Não é tanto para 27, 30 anos de trabalho, uma renda ainda familiar, que você pode ter aí a sua esposa trabalhando com você, você pode ter os seus filhos te ajudando em certo momento e tudo mais. Não é tanto dinheiro assim. É óbvio, para quem ganha salário mínimo, para quem ganha a base, fala, cara, é um dinheiro que eu nunca vou atingir. Você entendeu? Mas para uma pessoa que ganha lá, tem o seu salário de, sei lá, de 15, 20 mil reais por mês,
e você tem as suas aplicações, você tem e tudo mais, não é tanto dinheiro assim para 30 anos. Vamos embora. A questão é, o que é que o diferencia de tantos outros políticos que trilharam o mesmo caminho? E você viu que a pergunta, ele usou o silogismo de como aquilo tudo fosse uma sacanagem, né? Então, você trabalha, você ganha salário, seu trabalho é de deputado, então deputado te deu dinheiro, mas é como salário e não como propina. E ele joga, o que difere dos outros deputados? Aí ele vai responder de novo. Bonner, nunca recebi dinheiro de empresa nenhuma para a campanha. Sempre fiz a minha campanha usando aquilo que consegui ao longo do mandato, em especial as minhas conquistas. Eu tenho reconhecimento popular para isso. Muitas vezes, inclusive no passado, sequer em televisão, no horário eleitoral. Tem uma cola aqui na mão do Bolsonaro, daqui a pouco nós vamos descobrir o que está escrito aqui. Olha aqui, ó, tem uma cola aqui. Quem já fez cola na mão assim, né? As meninas fizeram na coxa, né? Quem nunca, hein, meninas? Fizeram uma colinha ali na coxa, botava a saia por cima e o professor não podia mandar puxar a saia, né? Puxa a saia que eu quero ver o que está escrito na sua coxa. E as menininhas, ó, botava a colinha, as fórmulas de química, aquelas fórmulas malditas. Aqui, como é que é? Puta véia não rejeita tarado, não é isso? PV igual NRT. Lembra disso? Química. PV, é PV, né? Não, é física, não é química, é química. É de volume, né? Puta véia não rejeita tarado. Ou o seu seio tem bico, é a cadeia do hidrogênio, né? O seu seio tem hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, a tabela periódica. Hoje li Robinson Crusoe francês, quem lembra disso? A cadeia aqui periódica do hidrogênio. Hoje li Robinson Crusoe francês. Caramba, lembrei de umas coisas muito loucas aqui, hein? Mas vamos lá. E aí tem uma colinha ali na mão que nós já vamos descobrir aqui. Vamos ver o que ele continua falando. Lembrando que ele continua buscando na cachola dele respostas prontas, porque sempre pergunta as mesmas coisas para ele e ele está ali. Tanto é que eu acho que ele já está até sossegadinho, já está até mais tranquilo, porque as perguntas foram bem que padrões para ele. Vamos lá. Gratuito, eu aparecia. Então eu fiz um trabalho, no meu entender, reconhecido pelo povo como muito... Desdém, né? Pelo meu entender, puxou aqui o desdém, puxou a cabecinha para o lado. Bom, se não aprovei muitos projetos, também evitei que peças... Na realidade também, aí Bolsonaro, foram só 2, né? Só 2 projetinhos em 27 anos. É muito pouco, né, Bolsonaro? É muito pouco. Mas daí ele se justifica. Se eu fiz pouco, mas pelo menos não deixei a coisa desandar. Vamos ver. Reconhecido pelo povo como muito bom. Se não aprovei muitos projetos, também evitei que péssimos projetos fossem avante em Brasília. E, por tabela, elegi os meus filhos, um federal em São Paulo, De novo, ele para pensar, ele molha a boquinha e vai. Como ele está falando coisas que é verdade pública e aquilo não tem nenhum motivo para se mentir, não tem motivo de indecisão, você mais uma vez caracteriza o quê? Que toda vez que ele dá uma pausa, ele molha a língua, engole para tirar qualquer tipo de alguma obstrução na garganta e começa a falar. E aqui de novo tá a cola, que eu tô louco para saber o que tá escrito aqui. Vamos lá. Um vereador no Rio e outro estadual no Rio de Janeiro. Ninguém é obrigado a votar nos meus filhos, eles acreditam em mim. É verdade, mas falando nessa... De novo, aqui ele fez uma explicação toda rebuscada que não deu para entender. Ficaria muito mais fácil se ele dissesse assim: olha, eu estou tanto tempo assim, sem ter tempo de televisão, porque as pessoas confiam no meu trabalho, tanto confiam no meu trabalho, que eu transferi a autoridade para os meus filhos. Ou seja, eu apontei e disse: vote nos meus filhos que eles são tão bons quanto eu. E as pessoas acreditaram e votaram. E é isso que ele está dizendo. Ou seja, se os meus filhos têm cargos públicos, são deputados, sei lá, e tudo mais, porque as pessoas confiaram neles, né? Não foi nepotismo. O que é nepotismo? Se os filhos dele fossem funcionários dele, aí eu ia achar isso muito chato. Sacaram? Isso é nepotismo. Você trazer família, agregados, amigos para trabalhar embaixo de você e quem paga o salário é a gente. Ou seja, você fica desconfiado. Agora, se eles alcançaram... Então, ele poderia ter explicado melhor isso aí. Por isso que eu falo, muitas vezes o Bolsonaro precisava de uma assessoria linguística, uma assessoria de comunicação extrema para exemplificar melhor essas coisas. Porque às vezes fica tipo, o que ele está querendo dizer com isso, né?
E aí parece que caiu nas malhas do Bonner, porque ele diz, pô, sua família toda aí é de políticos, tal, mas foram políticos eleitos e sem muita verba, ou melhor, como ele mesmo diz, é o único que não caiu praticamente aí na Lava Jato, recebendo dinheiro de empreiteira e tudo mais. Vamos embora. A questão, candidato, que ele mencionou, que a gente está falando de práticas Agora vamos lá. Vamos ver o que a Renata Vasconcelos vai dizer. novas na política que o senhor diz tanto defender, né? O senhor dispensou o auxílio moradia, mesmo tendo um apartamento em Brasília em março desse ano. Você pode ver que ela também não é invertida, ela coloca... Tem muita gente que fala isso é desassociar, é mentira. Ah, eu olho para cá e aponto para cá. Isso é mentira? Isso não vale? Vale sim. Isso é normal para a psique do ser humano. Tem gente que acredita que eu só olho para cá e faço assim. Se eu faço assim, eu olho para lá. Se eu olho para cá, eu aponto para cá. E quando você faz um movimento desassociativo de fala e olhar, fala que isso pode ser uma mentira, pode ser alguma coisa que estou querendo tirar a atenção da pessoa. Não, cara, isso é linha psicológica, é psicogeográfica. Ela está apontando para o passado. Obviamente que ela vai apontar para cá e futuro para cá, como ela está fazendo. Tranquilo, natural do ser humano. Vamos lá. Sim. O senhor já tinha dito que isso não é ilegal e de fato não é. Mas o que há de novo num candidato que defende a moralidade no uso do dinheiro público, mas que só volta atrás quando é cobrado publicamente? Não, eu fui para um apartamento novo agora, porque eu preciso... E aí, vamos lá. Agora ela disse o seguinte... deixa eu explicar a pergunta dela. O que o Bonner está querendo dizer é que você não é tão novo assim. Você faz parte desse conluio todo, né? Você está dentro dessa massa, dentro desse arcabouço, dentro dessa cesta que são os políticos. E ele está querendo dizer o seguinte, cara, existem políticos e existem políticos. A prática que muitos fazem, eu não faço. E o que eu faço, eu estou dentro da lei. É o que ele vai explicar agora. Vamos lá. Precisava de um espaço maior. O meu apartamento tinha 70 metros quadrados. Tinha despesas também. O que ele está dizendo é o seguinte, aqui ele também não consegue se explicar, talvez para o público, talvez o público não tenha entendido isso. Ele está dizendo que ele continuou pegando a verba, depois eu vou voltar para vocês verem tudo isso. Ele continuou pegando a verba de auxílio moradia, porque o apartamento dele de 70 metros quadrados, não era nenhuma mansão, nada disso, tinha custos, ou seja... Todo deputado federal ou todo servidor público, até do privado também, do setor privado, quando você é deslocado da sua cidade natal, você normalmente tem o seu salário aumentado ou você tem uma verba de carro, de passagem, de moradia, porque eu estou te tirando da onde é a sua moradia tradicional. E na política é a mesma coisa. Então, quando você sai dessa sua base, que no caso dele é do Rio de Janeiro, e ele trabalha em Brasília, ele recebe um auxílio moradia para eles morar lá. Ok? O que ele está dizendo é o seguinte, que ele tinha um apartamento em Brasília e ele também pegava essa verba. Ou seja, porra, Bolsonaro, você tem uma base em Brasília, por que você pega esse auxílio? Aí ele se justifica. Tá, o apartamento está lá, mas eu tenho gasto com água, luz, telefone, PTU, manutenções e tudo mais. Então, eu mereço pegar esse auxílio porque eu estou tendo esse gasto a mais, porque eu estou fora do meu domicílio, que é no Rio de Janeiro. Ele poderia explicar dessa maneira, mas ele explica de uma maneira, às vezes, tão... no linguajar dele natural, mas para quem está ouvindo, você não usar dessa ilustração, talvez não entenda. Mas depois ela vai continuar. Porra, mas você combate isso e tal, por que você, só depois que você foi para o seu apartamento? Então vamos ver agora você ouvindo essa explicação dele. Vamos lá. Quando é cobrado publicamente? Não, eu fui para um apartamento novo agora, porque eu precisava de um espaço maior. Ou seja, ele saiu do apartamento anterior dele, que era dele, para um apartamento, agora, se não me engano, que é funcional. Então ele pegou um apartamento funcional. O que é um apartamento funcional? É o apartamento que o governo, que a empresa dá para você não ter custo nenhum. Que todos aqueles custos é a empresa ou o governo que paga. Se você for do servidor público, é o governo que paga. Se você for de uma empresa privada, é a empresa que paga para você, ok? O meu apartamento tinha 70 metros quadrados. Tinha despesas também. Agora, vão me desqualificar por ter recebido auxílio moradia, que é legal, como a pejotização de vocês também é legal? O que ele está querendo explicar aqui? De novo, ele, em vez de explicar isso para o público, parece que ele ficou num bate-boca entre a Renata e ele. O que ele quis dizer? A pejotização.
Vamos lá. Ele quis dizer assim, Renata, você e o Bonner e muitos profissionais abrem uma empresa. Então, olha que interessante, eles são repórteres, mas em vez de eles terem um contrato com a Globo como pessoa física que pagaria 27,5% de imposto de renda, eu abro uma empresa, presto serviço para a Globo e vou pagar, dependendo da faixa, dependendo até das notas fiscais que eu assinar lá como serviço, 5%, 6%, no máximo 15%. Então, para você ganhar mais, Renata, você também utiliza-se de um artifício que é real, que pode se fazer, que é abrir uma empresa para receber através de um PJ, pessoa jurídica, para pagar menos imposto de renda. Ah, então você está sonegando, dona Renata e seu William Bonner, porque você arrumou um artifício legal para pagar menos imposto? É isso que ele joga para ela. Falando das práticas novas na política que o senhor defende. E aí ela já... Não estou falando disso não. Eu estou falando das práticas novas. Eu quero saber... E não vem falar de mim não. Não vem falar do PJ não. Olha, nunca tive um cargo no governo. Nunca tive um secretário de município indicado por mim, do Estado. Aí ele explica aquilo que eu disse do nepotismo. Eu nunca indiquei um cargo. Eu nunca indiquei algo usando o meu poder de deputado. Nada. Eu sempre fui um parlamentar preocupado com o meu mandato e o meu voto é algo sagrado. O meu voto é a marca do meu trabalho e respeito. Essa parte, de novo, ele foi buscar. O que ele está usando aqui de microexpressões, que eu acho que nesse caso aqui é tão pouco, cara. A aula maior aqui está na semântica, está na oratória, na retórica, no silogismo, em toda essa aura que é além das palavras. Mas isso não é linguagem não verbal, Ricardo? Linguagem verbal não é só o corpo? Não. Linguagem verbal é a linguagem que vem além das próprias palavras. E aqui a gente vê muito uso de metáfora, para o lado bom, para o lado ruim, da maneira de se expressar. Isso é sim linguagem não verbal. Linguagem não verbal não é só a linguagem do corpo, mas é o que você consegue passar, persuadir, manipular, neuropersuasão além das próprias palavras. Sacaram isso? Que é muito mais complexo do que somente microexpressões e corpo. Vai além. E as expressões dele, para mim, estão super congruentes, marca texto. Olha, não teve nada de incongruência até agora. Vamos lá, está dentro da congruência da verbalização dele. Respeito para com a população. Mas nessa questão do auxílio moradia, se todos fazem assim, o senhor faz como todos fazem, o que é de novo nisso? Olha só, eu estava num cubículo. De novo, agora ele fala. Olha o silogismo aí. Se todos fazem e você faz o que todos fazem, se todos são da velha e todos são bandido e você faz como todos são, então você é bandido, ô Bolsonaro? Então ela joga de novo essa regrinha de 3. Então ela pega duas coisas separadas para unir. O que todos fazem, mas é legal, eu posso fazer. O que todos fazem, mas é ilegal, eu não faço, Renata. Sacou a diferença? O que todos fazem e é ilegal, propina, desvio, nepotismo, eu não faço, Renata. Eu faço o que é legal. O que todos fazem, mas é legal, eu também faço, porque é legal, é tranquilo. O meu diferencial é ser honesto, é não roubar, não ter propina, não desviar, não se utilizar-se do cargo para enriquecer, Renata. Mas ele não consegue explicar isso de uma maneira simples, do jeito que eu estou fazendo aqui. Pico em Brasília, todo o recurso que eu recebo em Brasília é para manutenção do meu mandato. Era para pagar também o IPTU daquele imóvel, era para pagar o condomínio, ficava quase no 0 a 0. O que ele está dizendo é o seguinte, mais uma vez, ele morava lá num apartamento de 70 metros quadrados e todo o recurso que ele ganhava era para manutenção daquele espaço lá que ele tinha gastos. Vamos lá. Meu apartamento está à venda, se quem quiser comprar. Aí que legal, agora ele fala, meu apartamento está à venda, o apartamento lá de 70 metros quadrados está à venda, você quer comprar? Está à venda, estou vendendo ele, porque agora eu tenho um funcional, estou usando um funcional que é maior. Está à disposição e agora estou morando num funcional. E é tal negócio. Aí de novo, esse olhar militar, né, de cima para... E é um tal negócio, né, Bonner? A forma de você receber por PJ também é legal.
E de novo, ele vai de novo em cima do PJ, que eu já expliquei o que é. Está na lei. Eu não estou criticando isso aí. Vamos falar de economia, candidato? Vamos, É um fica à tema vontade. caríssimo aos Aí já deu um corte, né? Vamos parar de falar de nós aqui, né? Vamos falar de economia. brasileiros, importantíssimo nesse momento, sobretudo nesse momento que o país está enfrentando. O senhor diz... Ah, ele coçou a testa! Então isso daí é um momento de talvez seja mentira, talvez seja estar escondendo alguma coisa e tudo mais. Pode ser que seja só uma coceirinha, ou pode ser que falou de economia, ele fala, agora vai vir aquelas pauladas para falar que eu não sou economista, que eu não tenho experiência economista. Então, vamos ver o que vai vir. Com sinceridade, até que o senhor não entende de economia, e quem vai cuidar desse assunto no seu governo? Eu acho que é mais esse lado. Quando você se manipula, normalmente é incompreensão, é um pouco de medo, é um pouco de... você fica naquela situação de o que há de vir, né? Incomoda. Então ele está incomodado com as perguntas que vão vir de economia. Vamos lá. No caso eleito, será Paulo Guedes, o economista. Tá tranquilo, mesmo estando com esses ombros aí desalinhados, uma mão dele está em cima, a outra está embaixo, por isso fica desalinhado. Olha aqui o meu cotovelo, como fica desalinhado, meu ombro como fica desalinhado, porque um está em cima da mesa, o outro não está. Ele está olhando para ele com aquela cara de Bolsonaro de ser, está tranquilo, prestando atenção no objeto. A questão é, em nenhuma democracia do mundo há notícia de um candidato a chefe de Estado que com tamanho... Que desse lado tem mais livro, desse lado tem menos livro, e aí ele põe uma mão mais assim, a outra mais assim, e o ombrinho fica assim. Não tem nada a ver com aqueles toquezinhos de ombro quando você está mentindo ou quando tem alguma incompreensão, beleza? Vamos lá. Tamanha antecedência, ao longo de uma campanha eleitoral, já tenha delegado tamanho poder a um futuro subordinado. O que é que o senhor diria a um eleito? O que ele está dizendo agora? De novo ele está fazendo silogismo. Nunca no mundo a gente viu uma pessoa dar tanto poder a um subordinado. E você, como presidente da República, parece estar dando um poder enorme. Parece não, ele fala, você está. Então você está fazendo algo que nunca se viu, esse delegar. E na realidade, o que ele está dando acho que depois lá na frente ele fala isso, então eu vou deixar correr e só vou montando esses pontos. Então, o Bonner cria um silogismo dizendo assim, nunca se viu no mundo alguém dar tanto poder a um subordinado. E você está dando poder a um subordinado. Então você está fazendo algo que nunca se viu no mundo, de você se sujeitar tanto a um subordinado. E na realidade, a verdade não é essa. Então faz essa regrinha de 3, faz um silogismo e parece que é uma verdade. E na realidade, ele está delegando para que cada ministério tenha a sua capacidade, que é normal, e tenha a sua liberdade, que é normal. Depois eu vou explicar uma outra coisa que acontece tanto na política quanto no mundo corporativo, ok? E talvez, eu desacredito que essa pergunta não tenha sido nem feita pelo Bonner, porque o Bonner trabalha no mundo corporativo, então ele sabe que os grandes líderes se cercam de grandes pessoas. E pessoas até melhores do que eles. Essa que é a grande sacada do líder. É você colocar pessoas muito melhores do que você para fazer aquilo que você sozinho não faria tão bem. Vamos lá. Eleitor que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar... Aí você vê que ele faz aquela pergunta, ele se arruma na cadeira, faz uma cara de desdém, e aí o que isso significa? Significa que ele não está tranquilo com essa pergunta do Bonner. Querem ver mais um pouquinho de novo? Vamos ver. A um eleitor... Desdém, fecha o olho de uma maneira mais contundente, fecha a boquinha aqui. Que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar um refém. Agora, isso é uma verdade do Bonner. Então, qual é a possibilidade de você se tornar um refém por causa disso? Não existe essa possibilidade. O Bonner que criou essa possibilidade, criando essa regrinha de 3. Um subordinado tão poderoso tão em quem o eleitor nem vai votar. Olha lá. Primeiro, o Lula... Aí, de novo. Mas ele não botou a linguinha para fora, ele não fechou o olho. Normal, pelo todo o padrão que ele fez até agora. Você pode ver. Então, se eu paro aqui e analiso só essa parte, eu vou falar, ele piscou muito. Ele botou a linguinha. Ele se colocou na cadeira. Então ele tá com medo. Ele tá com... Não, cara. Esse é o padrão de Bolsonaro. Esse é o padrão do Bolsonaro. O que ele foi desdém pela pergunta, se posicionou, marcou, fez os bullet points e agora eu vou falar. Vamos lá, de novo. Subordinado tão poderoso em quem o eleitor nem vai votar. Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma médico. Dilma Rousseff, que entendia de economia, levou o Brasil ao caos. Vamos lá, o que é isso?
Muita gente pode dizer o quê? Ah, ele está fugindo da pergunta, então é um motivo de talvez ele está mentindo, ou então ele está buscando uma resposta, está ganhando tempo. Não! Isso é prólogo, isso é você acertar o ambiente, é você acertar o que a gente chama de berço para colocar a criança. Então, em vez de você jogar a informação logo de uma vez, você cria um ambiente, você cria uma metáfora, você cria um ambiente necessário. Isso se chama pré-persuasão. Isso se chama-se pré-persuasão. Muito, inclusive, citado por Robert Cialdini. Você não joga a sua mensagem de uma vez, você prepara para jogar a sua mensagem. Fugir de uma pergunta seria assim, mas você está perguntando sobre quem exatamente? Como assim seria só a sua pergunta? Então você pergunta, você responde com uma outra pergunta. Aqui está muito claro que é um prólogo. Nós estamos acertando, fazendo a pré-persuasão. Eu vou fazer metáforas falando, cara, isso você está falando de mim? O Lula também era, a Dilma também era, e o Lula era um cara inapto e conseguiu contratar uma pessoa super boa. A Dilma, que era uma economista, fez o que fez. Então, não tem sentido a sua pergunta. E aí ele vai justamente fazer o prólogo para depois dar a resposta. Vamos ver de novo? Nem vai votar. Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma metáfora, comparação. Dilma Rousseff, que entendia de economia, levou o Brasil ao caos. Eu parto no princípio, você tem que confiar nos homens e nas mulheres. Delegar. Eu às vezes me pergunto, o que... Mas ele não fez assim? Confiar nos homens e nas mulheres? Se não é uma negação, depende do contexto. Por isso que eu falo, tabular é muito fácil, até máquina está fazendo isso. Eu vou até mostrar depois um programinha. Tabular uma expressão, uma microexpressão, até máquina está fazendo isso. Agora, entender o sentido disso, aí são outros 500. O que acontece? Homens e mulheres, inúmeros, alternativas, mais de um, a gente faz isso. Pode ser um ou outro, tanto faz. Pode reparar que quando tem mais alternativas, muitas pessoas fazem assim, inclusive Ricardo Ventura. Você pode escolher entre o preto e o branco, entre o amarelo e o azul, sacaram? Então vamos lá. O senhor Paulo Guedes viu em mim. Ele já me respondeu, vi sinceridade e vi confiança. Eu tenho que confiar nele, como tenho que confiar no meu ministro da Justiça. Nossa, ele está assustado? Ele está levantando a sobrancelha? Não, isso é marca-texto. Eu tenho que confiar, eu tenho que fazer. Então, essas partes onde há o clímax da informação, você faz marca-texto com a sobrancelha. Da Justiça, o da Defesa, o da Agronomia, entre outros. O que ele está querendo dizer aqui? Aquilo que eu disse. Um líder de uma empresa, por exemplo, vou pegar aí uma empresa aí por exemplo, vamos pegar lá do Flávio Augusto. Flávio Augusto lá, que era... agora ele recomprou, né? Era da WhatsApp e depois recomprou. Você acha que o Flávio Augusto, ele contrata pessoas que são menos do que ele ou pessoas que ele acredita que são mais do que ele? Você acha que o Flávio Augusto, quando ele contrata alguém do RH, alguém do marketing, alguém da finanças, ele está procurando alguém que saiba menos do que ele ou mais do que ele? Mais do que ele. Porque ele quer colocar alguém que ele confia e que faça a coisa fluir sem ele precisar ficar olhando em cima. Simples assim, seu William Bonner. Essa pergunta não foi sua porque você sabe como funciona o mundo corporativo. E na política é a mesma coisa. Você tem que colocar pessoas que você confia e deixa fluir. E aí você dá os parâmetros. Olha, a gente vai trabalhar nessa linha. E o cara vai lá e faz. Simples assim. E olha só, Bonner, pode ter certeza. E se o cara sair da linha, você manda embora. Simples assim também. Eu sou o único desses que estão aí com chance de chegar que vai ter isenção para escolher os seus ministros. Não vai pedir bênção e nem vai estar preso a indicações políticas, que os ministros geralmente trabalham para os seus partidos políticos. O que ele quer dizer aqui? Aqui também ele poderia ser um pouquinho mais simples para a população, que é o seguinte: normalmente os políticos, eles fazem coligações, como fez o Alckmin, né, com uma porrada de partido, e aí quando ele chegar lá em cima, sabe o que vai acontecer? Ele vai escolher os caras por mérito, para ocupar os cargos? Não, ele vai escolher os caras por indicação dos partidos que aliaram a ele. Eu te apoiei, agora eu quero um cargo, agora eu quero uma direção naquela estatal. Por isso que quanto menos estatais tiver, menos cabide de emprego, meu amigo, minha amiga.
Então você que é contra a privatização, acredite, todas as empresas são vistas pelos políticos como cabide de emprego. Em vez de colocar alguém técnico, ele coloca quem? O cara do partido tal, o cara do partido tal, o cara do outro partido ali. Ah, o Ministério da Educação, eu preciso dar aqui para o PL. Ah, esse aqui, para o MDB. Ele está com isenção total, cara. Esse homem está com uma isenção tão grande, mais do que o Collor teve lá em 90 e qualquer coisa, que era um partido nanico, e o cara com essa fama de Marajá ganhou. E eu acredito que nós temos mais uma vez uma pessoa livre para conseguir fazer o que quer. E eu acredito muito que essa isenção é muito boa. Ter isenção na hora de você escolher quem você quer é muito bom. Vamos lá. Então tem essa independência. E o Paulo Guedes é um economista reconhecido dentro e fora do Brasil. O senhor tem repetido inúmeras vezes que Paulo Guedes vai permanecer com o senhor até o fim. Já foi questionado sobre isso, mas esses senhores... De novo, ele está com aquela carinha... Ó, se vocês pegarem esse frame e pegarem todos os outros frames, é o mesmo frame. E aí tem gente que fala, mas aquele tá com medo, aquele tá assustado, aquele tá com... Cara, é o mesmo frame. Essa é a linha base de Jair Bolsonaro. Brigarem. Não tem briga. Por que ele faz tic, 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 tic? E boquinha, de novo, ele vai começar a falar. Algo incomoda, ele busca na memória as respostas que ele já deu. Ele vai ficar. Engole. No entanto, existe um conceito. Então, ele vai dar uma resposta de bate-pronto. Não! Fez piscadas. Molha, ele está buscando na memória o que ele vai falar já com as respostas prontas. Nesse caso específico, muitas vezes, quando a pergunta é de bate-pronto e aí a pessoa dá essa e ela não tem essa mania de fazer isso, pode ser que aí venha uma mentira. Aqui vem o quê? Buscar na memória respostas que já foram catalogadas na memória dele. Por isso que ele dá essas piscadas para buscar, para acessar. Quando você faz assim, você dá dando tentando lembrar. Tanto é que já veio isso. Peraí, eu lembro, peraí. Faz uma pergunta para uma pessoa que é meio... Peraí, filho. Pergunta para o seu pai. Pai, como era o vestido da mãe lá? Tinha renda ou não tinha renda? Peraí. E você dá várias piscadas. Você está buscando na memória o que você vai responder. Vamos lá. De gestão que diz o seguinte, não se deve contratar ninguém que depois não possa ser demitido. E o senhor sabe que... Sim, isso é um conceito muito legal, que normalmente é assim, não contrate pessoas as quais você não pode mandar embora. Quais seriam essas pessoas? As quais você tem uma grande ligação sentimental. Porque além da razão, você tem a parte sentimental. Então a gente sempre diz, não contrate pessoas as quais você tem uma grande ligação sentimental que você não possa mandar embora. Que é impossível o senhor garantir que um subordinado vá acompanhá-lo até o fim do seu mandato. É uma garantia que o senhor não tem como oferecer, candidato. Então ele faz de novo essa regra de 3, silogismo. Você disse que vai manter até o final. Você não pode garantir isso, então você agora está entre a cruz e a espada. Ou você está mentindo para o seu eleitorado, ou você vai mandar ele embora. Então, de uma maneira ou outra, você vai mentir. Vamos ver se ele vai terminar assim. A questão que eu gostaria de propor é a seguinte. Digamos que Paulo Guedes um dia entre no seu gabinete como presidente da República e diga assim, sei lá, como ministro, ele diga assim, presidente, ou o senhor faz isso, ou eu vou pegar o meu boné e vou me embora. O que o senhor faria numa situação como essa com o Paulo Guedes? O senhor deixaria ele ir embora e aí o senhor descumpriria essa promessa de mantê-lo até o fim? Ou o senhor obedeceria à exigência feita por ele? Vamos lá, o que ele fez aqui? De novo, ele fez um grande silogismo, ele fez uma maiêutica, utilizando-se de artifícios que está na lógica, e fez um pensamento lógico que está na cabeça dele, Bonner, dizendo o quê? Você disse que ele vai ficar até o final, mas se ele fizer alguma merda, como é que você vai mandar ele embora? Porque a gente não consegue mandar embora pessoas que a gente não consegue mandar embora, né? Não contrate pessoas que você não possa mandar embora. E por final ele diz, agora você está entre a cruz e a espada, como é que você vai sair disso? Ou você vai mentir, porque em algum momento você vai mandar embora, ou você vai manter alguém que vai ser contra você. Vamos ver o que o Bolsonaro vai responder. É boa, né? É quase que um casamento. Ele está fugindo da pergunta. Ele está falando de casamento. Então ele está fugindo da pergunta. Não, pobre criatura. Ele está usando
de uma pré-persuasão através de metáforas, prólogos, pode contar um case, contar um caso, fazer um paralelo. Isso é normal numa retórica, isso é normal para um pensamento lógico. Então isso é como um casamento. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu estou namorando o Paulo Guedes há algum tempo e ele a mim também. Nós, Boni, somos separados. Agora, olha que interessante. Ele está falando do Guedes. Aí daqui a pouco ele fala assim, nós somos separados. Nós quem? Eu e o Paulo Guedes? Não. Nós, eu e você, William Bonner. Eu e você somos separados. E aí ficou meio ambíguo, pareceu que não... E aí ele fala assim... No momento da nossa separação, nós não pensamos numa mulher reserva para isso. Se isso vier a acontecer, por vontade dele ou por uma vontade minha, paciência. O que eu tenho de Paulo Guedes até o momento é de uma fidelidade, num compromisso. Gostei muito quando ele usou essa metáfora. O Bolsonaro, ele gosta muito de usar metáforas, paralelas e tudo mais. Ele podia refinar um pouquinho mais isso, treinar um pouquinho mais isso, para se expressar melhor. Então, nesse momento, ficou ambíguo. Nós somos separados. Nós quem? Eu e você, eu lembro, nós somos separados. Mas quando nós somos casados, a gente não casa pensando em se separar. A gente casa em amor eterno. Mas pode acontecer alguma coisa no meio que a gente vai ter que se separar. Isso mas ele está dizendo... enorme para com o futuro do Brasil. Tenho certeza. Ele está dizendo que o Paulo Guedes tem um compromisso enorme com o futuro do Brasil e muito provavelmente ele vai ficar. Mas tudo pode acontecer. Acredito nas propostas dele e ele vai implementar. Se não vai implementar todas, é porque temos, sim, um filtro chamado Câmara e Senado. Nem tudo o que ele quer ou o que eu quero podemos aprovar, porque passa pelo Parlamento brasileiro. O senhor está, então, agora admitindo que existe... Olha lá, agora o Bonner... então você está admitindo que existe a possibilidade de você mandar ele embora? Cara, o cara pode morrer amanhã, Bonner. Mas ele usa do silogismo e do pensamento lógico que está na cabeça dele para tentar dar uma rasteira no Bonner, no Bolsonaro. Vamos ver como ele sai. Passa pelo Parlamento brasileiro. O senhor está, então, agora admitindo que existe essa possibilidade de Paulo Guedes, em algum momento, se descasar do senhor para usar uma... Aí ele faz de novo. Desdém, olha de cima para baixo, incompreensão, insatisfação, olhinhos para cima. Guedes. Olha lá, o Paulo Guedes. Incapacidade, Bom, incompreensão. quando nós nos casamos, eu com a minha esposa e você com a sua... Olha lá, quando nós nos casamos, não eu e você, né? Eu com a minha esposa, nós você com a juramos sua. fidelidade eterna. Olha lá, nós juramos fidelidade eterna. Esse não é um não de negação. Nós juramos fidelidade eterna, coisa que não aconteceu. Sacaram o não diferente do não de diverso? Nós juramos fidelidade eterna. Não, nós juramos fidelidade eterna. Aí o cérebro dizendo, fidelidade não aconteceu. E aconteceu um problema no meio do caminho que não cabe a ninguém discutir esse assunto. Duvido, pelo que conheço de Paulo Guedes. Eu passei a conhecer muito mais. Depois que comecei a conversar com ele, esse descasamento esse divórcio venha a acontecer. O único substituível nessa história sou eu. Exato. Olha o desdém dele. O único substituível dessa história sou eu. Olha, essa é a expressão clássica de desdém. Olha que legal, tá bonito essa expressão. Mas sou eu, Bonner. Ele troca todo o ministério. Ou seja, eu posso trocar todo o ministério. O único que não sai sou eu, porque eu sou o presidente. Mas como ele disse, cara, se tiver que acontecer, pode acontecer, mas eu acredito que não vai acontecer. Se porventura vier a acontecer, pode ter certeza, né? Pode ter certeza. Conte-me mais sobre isso, puxando atenção, concentração. Não será por um capricho meu ou capricho dele. Ou seja, está dizendo assim, Bonner, você está dizendo uma situação tão hipotética, tão caprichosa, tipo, ou você faz o que eu quero, porque eu entrei agora no seu gabinete, e faça isso, porque senão eu vou levar minhas malas embora e vou para casa da minha mãe. É isso que eu vou fazer. Viu, Bolsonaro? Cara, para, né? Nós estamos imbuídos, eu e Paulo Guedes estamos imbuídos em buscar dias melhores para o nosso Brasil. E nós não queremos uma aventura nesse processo. Candidato, vamos falar agora de um tema muito importante também, que é desigualdade de gênero. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25% menos que os homens. Já começou. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver o rostinho dela aqui, ó. Gênero. Ela se projetou para frente. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25%. Vamos lá. O que é isso aqui, ó? Muito interessante isso daqui. Conte-me mais sobre isso. Atenção, olho para o objeto. Só que realmente, ó, ela faz aqui um levantamento de nojo, aversão sobre o Bolsonaro? Não, eu acredito que sobre essa informação que as mulheres ganham 25% a menos
do que os homens. Mas vamos lá. Menos que os homens. O senhor já disse. Se puxa, né? Se recolhe, porque ela estava indo na projeção, inconscientemente, opa, deixa eu voltar. Se recolhe, fecha até as duas mãos. Agora ela vai declarar o que o Bolsonaro diz por aí. As mulheres ganham 25% menos que os homens. O senhor já disse que no serviço público já há garantia dessa igualdade salarial e no setor, na iniciativa privada, vale... Essa, como eu disse, é a cara padrão de Bolsonaro. Olho no objeto, e esse é o semblante dele, de linha base. Que o empregador, o livre-arbítrio do empregador. O senhor já disse que um presidente da República, na sua opinião, não pode fazer nada a respeito para mudar esse quadro. O fato é que o senhor afirmou... A Renata Vasconcelos, ela é bem ilustradora, é bem legal, né? Ela faz vários sinais, é muito legal e bem congruente com o que ela está dizendo, está tranquilo. Se fosse empregador, não empregaria mulheres com os mesmos salários dos homens. Ou seja, o senhor se solidariza pessoalmente com os empregadores que compartilham dessa desigualdade salarial. Então vamos lá, ela faz uma afirmação. Você disse que não contrataria mulher ganhando o mesmo que homem. Ela afirmou isso. Ela não perguntou se ele acredita nisso ou não. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, ouviu essa afirmação tua a meu respeito? Acho que eu ouvi. Ótimo, essa afirmação tua a meu respeito. Não, você não, me desculpe, a senhora não ouviu. Candidato, eu nunca... se o senhor Foi no programa da Luciana Gimenez? Sim. Foi no mas já existia esse fato em jogo. Ela perguntou para mim, eu falei, a competência. Daí ela falou... Vamos lá. De novo, o que acontece? É engraçado que se eu paro nesse frame, agora é uma surpresa. Não, então toma cuidado quando você para um frame fora do contexto, você pode falar o que você quiser sobre ele. Ela disse assim, então você disse que você pagaria mais ou menos? Ele falou que não, ele pagaria em cima da competência. Se mulher tiver mais competência, ganha-se mais a mulher. Se o homem tiver mais a competência, ganha-se mais a mulher. Vamos ver. Mas já existia esse fato em jogo. Ela perguntou para mim, eu falei, a competência. Daí ela falou, as mulheres... Então, qual que é a surpresa? A surpresa foi dele? Não, a surpresa foi da dramatização da Luciana Gimenez. E aí depois ele fala, então as mulheres vão ganhar mais. Subentendendo-se que a Luciana Gimenez disse o quê? Que todas as mulheres são mais competentes que o homem. Até brincando, porque ela é super sarcástica e tudo mais. De fato em jogo. Vamos ver de novo? Ela perguntou para mim, eu falei, a competência. Daí ela falou, as mulheres todas são competentes. Então a questão de salário, a questão de competência, na CLT já se garante isso. O salário. O que ele quer dizer é o seguinte, que já existe uma lei que já normatiza isso. Ou seja, homens e mulheres, ou até homens e homens, e mulheres, trabalhando no mesmo cargo, tendo as mesmas funções, as mesmas competências, as mesmas, por exemplo, até cargos de confiabilidade. Eu tenho essa mesma confiabilidade que esse aqui, eu devo ganhar igual. Salário compatível, desde que não haja mais de 2 anos de tempo de serviço a mais entre um e outro. Nós sabemos que na prática existe desigualdade salarial entre homens e mulheres, tanto é que o IBGE mostra que as mulheres ganham 25% a menos que homens. Eu gostaria só de saber, o senhor eleito presidente da República, o senhor candidato à presidência, que políticas o senhor deve fazer para evitar essa desigualdade? De novo, ela volta de novo num ponto que ele já explicou. Já existe a CLT. Não é o presidente da República que vai fazer isso, mas são as leis. Ou seja, é o parlamento que vota tirar ou não direitos e tudo mais. E já existe uma lei que regula isso. Por que o Ministério Público do Trabalho não age no tocante a isso daí? Posso agir. O senhor, como presidente da República... Normal. Tá bravo? Não. Ele está chamando atenção. Faça agir. Você não tem ingerência no Ministério Público do Trabalho. Isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar lá e resolve o assunto. O senhor sabe que o Estado ele tem mecanismos para estimular a iniciativa privada para que não cometa esse tipo de desigualdade salarial. Meu Deus! O senhor, como candidato à presidência da República, não vai fazer... Qual foi a parte que a Renata não entendeu? Sabe por que ela não entende o que é CLT? Porque provavelmente ela deve ser PJ. É por isso que ela não está entendendo, porque o PJ não entra na CLT. PJ é PJ, meu amigo. É contrato, paga, recebe e acabou. Acho que é por isso que ela não está entendendo. Ou melhor, como presidente da República, o senhor não fará nada para evitar Mas é lógico que te faria, mas estou falando com o Ministério... Nossa, eu me molhei tudo aqui agora, cara. A garrafa me deu uma cuspida aqui. O trabalho tudo pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e o senhor. Olha agora. Não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Ixi,
chamou pro pau. Ou seja, o que ele quer dizer? E olha como é que ela já fica... Ele quer dizer o seguinte... os dois são jornalistas, os dois estão ali no mesmo jornal e com certeza o Bonner ganha mais que ela. É fato que ele ganha mais que ela. Ele ganha mais que ela por quê? Porque ele é homem? Não, cara, porque ele tem um cargo diferente do dela, mesmo sendo jornalista, mesmo trabalhando no mesmo local. Ele tem, de repente, muito mais competências, ou muito mais atributos, ou muito mais responsabilidade. Muitas vezes você ganha mais porque você tem mais responsabilidade. Responsabilidade, inclusive financeira, responsabilidade de entrega. Quem entrega mais, recebe mais. E aí parece que é muito maior para ele do que para a senhora. Você viu aqui, ó, respiração, se você quiser voltar, volta. Respiração já veio aqui em cima. São cargos semelhantes, são iguais. Candidato, deixa eu então, só, desculpa, eu vou interromper agora, vocês dois. Assim, eu poderia até como cidadã, e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque você é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Ele não perguntou sobre o salário dela. Ele usou metaforicamente um elemento, um item, uma informação que os dois sabem. E aí eles entenderiam metaforicamente o que ele está dizendo. E aí ela já foi pro... Eu não vou falar quanto que eu ganho nem quanto o William Bonner ganha, tá? Não vou mostrar meu contra-cheque para você, até porque não deve ter contra-cheque, deve ter PJ. E aí, nesse momento, que ele podia falar assim, não, Renato, eu tô falando em voto, eu não perguntei seu salário, nem quero saber, mas eu tô dizendo que é muito claro que ele ganha mais que você, e vocês dois aqui estão em cargos muito semelhantes, trabalhando aqui na mesma coisa. É isso. Mas daí ele falou, mas a Globo recebe muito dinheiro público, blá, blá, blá. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que olha, tá brava, eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições. Então, mesmas funções e atribuições. Sim, é fato. Que eu. Mas agora eu vou... Tá bravinho, ó. A veia aqui já pulsando, boquinha de... lábio já diminui, até por causa da tensão, da adrenalina, né? Os lábios diminuem, pupila dilata, tensionamento aqui dos olhos. É isso. Vou devolver a palavra ao senhor, se eu continuar pode o seu ter certeza, raciocínio. né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões essa parte que não precisava. que recebem no Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Não pregue-me essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Exato. Tá? Nunca teve um discurso, teria um projeto meu da Câmara nesse sentido. Não existe. Esse rótulo foi pregado em mim o ano 2010, mais ou menos, 2012. Olha, criar rótulos é uma coisa muito fácil, né? Pior que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? A gente toma, às vezes, o telefone sem fio, diz que me diz, pum! Eu já vou lá e falo, compartilho, sem saber a fundo da onde surgiu. Texto fora de contexto gera pretexto. Por isso que essa análise vai estar gigante, mas eu não vou me sujeitar a ter simplesmente métricas. Eu quero passar conteúdo. Esse é Ricardo Ventura, é assim que eu funciono. Eu não vou atrás só de métricas, eu não vou atrás só de inscritos. É óbvio que é muito bom ter inscritos, é muito bom pessoas que me seguem, mas eu vou atrás da verdade, eu vou atrás do contexto, eu vou atrás de tudo e não só de uma parte. Quando eu dei uma entrevista para o jornal 0 Hora de Porto Alegre, eu estudei e falei por que mulher ganha menos do que homem, de acordo com estudos, inclusive do IBGE. O senhor tem então algum projeto nesse sentido, se for eleito? Já está na CLT, Renata, pelo amor de Deus! É a quinta vez que ele fala isso, meu Deus! Já não tem que ter projeto, já tá na CLT, Mardita! Ô, diacho! Vamos lá de novo. De acordo com estudos, inclusive do IBGE. O senhor tem então algum projeto nesse sentido, se for eleito? Já está na CLT. A CLT já garante salário igual para as mesmas funções para homem e mulher. Não tem que discutir. E se a lei não está sendo cumprida, né? Quando uma lei não é cumprida, a quem compete resolver é a Justiça. É o Ministério Público do Trabalho. O que é isso? Candidato, vamos falar de emprego então? Eu vou até aproveitar que eu peguei isso aqui no outro canal, né, para fazer análise. Então aproveita. Ele falou, aproveita e se inscreva, habilite o sininho, comente, já deixa um comentário agora. Ô, Rian, não tira o negócio do cara aqui não, hein? Já deixa esse aviso aí, ó. Habilite o sininho, se inscreva, deixe seu comentário, pô! Seguindo falando de emprego, é um tema importantíssimo também neste momento. O senhor tem dito que para ter mais emprego
é preciso ter menos direitos trabalhistas. De novo, ele já faz uma afirmação. Você disse que para ter mais emprego, precisa ter menos direitos Pediria ao senhor que trabalhistas. explicasse, num governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter? Aí ele faz um silogismo, né? Mais uma vez. Para ter mais emprego, precisa ter menos direitos. Então, já que você disse isso, então quais direitos você vai tirar para gerar mais emprego? Ele fez uma regra de 3, parece extremamente lógico, mas na regra do Bonner, e não que isso seja uma regra do Bolsonaro, ou seja, do seu interlocutor. Vamos lá. Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O custo do Brasil. O senhor verbaliza o que dizem os empregadores na condição de candidato a Eu presidente. tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Vamos lá, de novo, olha que interessante. Mais uma vez, ele tenta usar a verdade dele, Bonner, fazendo essa regrinha de 3. Então vamos lá, então quais são os direitos que você vai tirar? Mas ele falou que vai tirar algum direito? Onde o Bolsonaro disse que vai tirar algum direito? E aí você pega uma pessoa um pouco mais simples, um pouco mais, de repente, não tão culta para entender, para digerir essa brincadeira do silogismo, da maiêutica, do pensamento socrático, e fala, o Bolsonaro vai tirar direito? Então não vou votar nele não. E não é isso. Então ele está dizendo o quê? Que do jeito que está, e aí agora eu vou falar uma coisa para você, a CLT, ela está praticamente engessando a relação entre trabalho e mão de obra. Trabalho, empregador e empregado. Eu sou empregador há 27 anos. Eu emprego há 27 anos. Eu já passei por várias situações. E acredite, você não pode, às vezes, dar mais dinheiro para o seu funcionário, porque o sindicato, que graças a Deus os caras acabaram com essa peste, porque só servia para sugar dinheiro do funcionário lá, do empregado, e atrapalhar a relação entre a empresa e os ótimos funcionários, porque o empregador é o seguinte, ainda mais agora nos dias de hoje, porque essa CLT praticamente era do tempo de Getúlio, foi muito boa, criar ali o seguro-desemprego, criar o fundo de garantia, criar o aviso prévio, o 13º, tudo isso é fantástico, mas hoje em dia, hora extra, hoje em dia com essa relação que existe, onde você tem picos, né? Quando o cara fez a CLT, nem shopping existia, meu amigo. Nem existia trabalho 24 horas, né? Nem existia trabalho em casa, home office, não existia nada disso. Então, muitas vezes, você não consegue criar uma situação mais aberta, mais elástica, empregar mais e pagar melhor, porque existem tantos direitinhos como se fosse a indústria, porque quando foi criada a CLT, praticamente só existia indústria e comércio, só isso, não tinha mais nada. Você acha que existia home office? Você acha que existia coisas trabalhando 24 horas por dia? Você acha que existia trabalho à distância, trabalhar por produtividade, trabalhar por venda aberta e tudo? Não existia porta em porta, entendeu? Marketing multinível, não existia nada disso. Então, essa CLT, ela é engessada para expansão e criação de riqueza. Ela só serve e unicamente serve para muito para a indústria, sabe aquele, eu faço parafuso, eu faço travesseiro, eu bato em chapa de aço, você entendeu? E aí tem lá insalubridade, hora extra, não sei o que, garantia, blá, blá. Agora, para todas as outras relações, é muito engessada, ela atrapalha em vez de ajudar. E é isso que o mercado diz. Não é que estamos dizendo assim, eu como empregador, eu quero acabar com todos os direitos, porque senão eu não vou empregar. Não, a gente está dizendo que do jeito que está, essas leis atrapalham você crescer, gerar mais postos de trabalho, ter uma relação mais flexível para quem é melhor ganhar mais e para quem não é ganhar menos, é assim mesmo, você entendeu? Essa aqui tem mais confiabilidade, trabalha mais, tem mais horas e vou pagar mais. Esse aqui vai trabalhar menos, tem menos horas e vai ganhar menos. O sindicato não, ele quer que todo mundo ganhe igual, todo mundo ganhe igual. Não importa se esse aqui é melhor que esse, se esse rende mais, se esse entrega mais, não, tem que ser todo mundo igual. E não é assim, não é assim, é meritocracia, é competência, é responsabilidade, é entrega. Você que trabalha sabe disso.
É muito chato você se empenhar, você entregar mais, você trazer mais resultado para a empresa e por causa do sindicato e por causa de todas as regras da CLT, você tem que ganhar igual o outro medíocre que simplesmente cumpre o horário, mas não está nem aí para a empresa que ele trabalha. Sacaram isso? Essa é a grande diferença. Vamos lá. Esse direito está previsto no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas. Nenhum pode ser tirado. Nenhum pode ser tirado. O que nós temos que fazer, aí parte pelo Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento. Nós temos que desburocratizar. Nós temos que desregulamentar muita coisa. Evitar que para se abrir uma empresa leve em média aí 100 dias no Brasil. E isso nós temos que fazer para ajudar ter emprego no Brasil. Porque olha, Boni, E ele podia dar esses exemplos que eu dei, que são exemplos muito claros. Hoje, a relação empresa-funcionário é muito diferente de 1945, cara, 1950. Não dá para ser a mesma coisa. Hoje o mercado mudou completa. O mercado muda de 5 em 5 anos agora, cara. De 5 em 5 anos. Imagina falar de uma coisa de 60 anos atrás, 70 anos atrás. Você não consegue no Brasil... Eu estou tentando extrair do senhor uma informação objetiva com... Exatamente, extrair uma... Ele está tentando usar a maiêutica, né? Extrair uma informação utilizando-se da lógica que está na cabeça dele. Isso é muito usado por persuasores, por manipuladores, mas como eu digo, se você usa isso para o bem, fantástico, não tem problema nenhum. Se você usa isso para confundir o outro lado, para manipular o outro lado, para o lado ruim, objetivo seu, aí não vale. Tanto é que nos meus cursos eu sempre falo, todo canalha é um grande sedutor, mas nem todo sedutor é um grande canalha. Você pode usar a sedução, manipulação, persuasão, a gente ensina isso abertamente nos meus cursos de neuromarketing, neuropersuasão, neurovenda, pro bem e não pro mal. Sacaram? E aqui ele está tentando impor o pensamento dele e tirar o que ele quer do Bolsonaro. Com o seguinte propósito, não seria mais correto, antes da eleição, o eleitor saber, o trabalhador saber, de que tipo de direito o senhor está disposto a tirar? É a terceira vez que ele fala a mesma coisa. Você vai tirar, você quer tirar, qual que você vai tirar quando você ganhar? Isso é muita safadeza, William Bonner. Isso é maldade, isso não se faz. Porque em nenhum momento você pega o Bolsonaro falando que vai tirar algum direito trabalhista. E você falar isso em cadeia nacional. Bolsonaro, me diz aí qual que é o direito que você vai tirar quando você ganhar? Eu sou uma pessoa que não tem toda essa estrutura lógica na minha cabeça, de oratória, de retórica, pensamento lógico, pensamento do silogismo. O que eu vou fazer? O William Bonner falou que vai tirar os direitos, que o Bolsonaro vai tirar os direitos. O William Bonner falou, ele falou sim pra mim que vai tirar. E aí, como é que faz? Eu vou votar no outro candidato, porque esse aqui vai tirar meus direitos. E aí, como é que faz? Coisa feia, seu William Bonner. Que tipo de direito o senhor está disposto a suprimir uma vez eleito, para não ter uma surpresa primeiro, depois? Desculpa, Boni, quem porventura tira direito não vai ser o chefe do Executivo, vai ser a Câmara e o Senado. Só vai propor ao Congresso? Só se você tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Nossa, eu tô muito louco para saber o que... Mas é isso mesmo, cara. É Deus, família e se você abrir, ali. Está escrito instaurar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente não sabe o que vai acontecer dentro do parlamento. Você perde o controle daquilo lá. Agora, isso é uma realidade. Você não consegue produzir um prego no Brasil e botar de forma competitiva no Paraguai. E mais ainda, uma grande verdade, o salário hoje é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Vão partir dessa premissa para buscar a solução do problema. E não jogue a responsabilidade. É aquilo que eu estava dizendo, ou seja, são tantas regras, são tantas coisas engessadas que sai muito caro para o empregador e no fim quem acaba se ferrando é o empregado, porque ele não consegue sair dessa ciranda aí de você premiar os bons, entendeu? Vamos lá. Verdade em cima de um candidato à presidência, pela quantidade de problemas que nós temos no Brasil. É que o candidato disse que é preciso ter menos direitos trabalhistas para ter mais emprego, mas eu vou seguir. Não foi o candidato que disse isso, foi o mercado, e eu digo isso também. Do jeito que está a CLT, você não consegue empregar e dar mérito a quem merece. E ainda na questão dos direitos trabalhistas. São os empresários que candidato, mas vamos lá. São os empresários que estão dizendo isso. O senhor concorda com isso. Ainda na questão dos direitos trabalhistas, o Brasil assistiu à aprovação da PEC dos domésticos. E a PEC dos domésticos dignificou a profissão aí de milhões de trabalhadores brasileiros, né? Deu a eles direitos que até então não tinha. No entanto,
O senhor votou contrariamente à PEC dos domésticos. Eu lhe pergunto, por que é que o senhor considera que esses milhões de cidadãos trabalhadores brasileiros não teriam direito não mereceriam esses direitos conquistados? Ele vai botar a língua, não é o senhor votou contra. Eu fui o único a votar contra. Vezes ele faz em a 2 mesma turnos, coisa. Então não houve erro da minha parte. Foi para proteger. O que eu defendia são os meus direitos, mas de forma gradativa. Levou milhares, milhões de senhoras e alguns homens que exerciam trabalho doméstico para ser o quê? Diaristas. E como diaristas não estão sequer, grande parte deles, recolhendo para a sua previdência. Então tem que ser devagar. Muita gente teve que demitir porque não teria como pagar. Muitas mulheres perderam o emprego exatamente pelo excesso desses direitos. Essa foi a minha intenção. Bom, vamos lá, o que ele quer dizer é o seguinte. Como as domésticas iam ter o direito igual de todo trabalhador lá, tal de CLT, ficou muito oneroso para a dona de casa lá, que tinha lá a senhora, o rapaz, a moça que estava trabalhando na casa dela. O que eles tiveram que fazer? Demitiu para contratar por diarista. Ou seja, em vez da pessoa, de repente, trabalhar 5 dias por semana, às vezes até dormir no emprego e tudo mais, teve que mandar embora para conseguir pagar toda a carga de benefícios que aquele funcionário teria para trabalhar 2 vezes por semana. Sacaram isso? Então, a pessoa acabou ganhando até menos, porque o empregador tem que arcar com mais em relação àquela pessoa que vai trabalhar 2, 3 vezes, e o trabalhador acabou ganhando menos. Sacaram isso? Por quê? Porque justamente por essa carga tributária que fica em cima do empregador. E aí o empregador não tem como tirar dinheiro do céu, porque ele também trabalha em algum lugar, não é isso? O cara tem a casa dele, trabalha em algum lugar, tem lá a doméstica, o salário dele não vai aumentar que nem um elástico, que nem um chiclete, aí ele teve que demitir e contratar como diarista. É isso que ele está dizendo. Os números recentes do IBGE a respeito disso não atestam com tamanha clareza o que o senhor está dizendo, candidato. Mas, para a gente também não ficar só num assunto, diria o seguinte... Ignorou a resposta dele, não aceita a resposta dele, tipo, eu não aceito a sua resposta, mas vamos continuar aqui. O eleitor deve entender, então, que para o senhor não tem saída. Ou não tem direito, ou não tem emprego. Mais uma vez, pela 4ª vez, Bonner joga um raciocínio que ele criou. Ou tem emprego, ou tem direitos. Mais uma vez ele joga em cima dele. Então a gente aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas. Você seria favorável? Aí o que ele está querendo dizer? Eu acho que ele não deveria usar essa parte nesse momento aqui. Eu acho que ele foi desnecessário aí. Tipo assim... Aí ele pecou muito. Então dá todos os direitos. Por que não se dá todos os direitos para o militar? Porque quebraria a Previdência, não conseguiria pagar. Então já que você está tão... tipo assim, Bonner, já que você está tão forte em cima dos direitos, todo mundo tem que ter direito, vamos dar direito, não tem que dar direito. Então em vez de tirar, por que não dá para todos os militares? Fundo de garantia, 13º, férias, insalubridade e tudo mais. Vamos dar tudo. Dá para dar? Não dá para dar. Então o que a gente faz? Manda todos os militares embora ou quebra o Brasil? Como é que a gente faz? E ele devolveu a pergunta para o Bonner, que obviamente o Bonner não vai responder. Sei que o entrevistado está sendo eu. Vamos aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares? Não foi a questão que eu coloquei. Não, mas peraí. Lógico que foi a questão. É que o Bolsonaro não consegue fazer esse silogismo. Ou seja, não, é isso que você está dizendo. Se você está dizendo que você é a favor de dar todos os direitos, sempre dar todos os direitos, então você seria a favor de dar todos os direitos para os militares de serviço de segurança? Quebraria, não tem orçamento para isso, não dá para ter isso. Lei de empregados domésticos, e o senhor votou contra, o senhor disse que foi o único a votar contrariamente. Votei pretendendo defender e sabendo que ia ser o único votando contra. Então eu não me joguei no covil dos leões. A imprensa não bateu em mim na época. Houve sim demissão, Bonner. Houve. Muita gente que chegava, dormia no trabalho, passou a não dormir mais. Muita gente chegava cedo, até fazia um café para os patrões ali, não chego mais para não contar aquele tempo de serviço. Perderam o café da manhã e perderam o pernoite. O que ele está dizendo é justamente isso. A CLT, para quem não é empregador, para quem não entende o quanto que isso faz impacto, ela é tão chata, mas tão rígida, que se você permite que o seu funcionário, de repente, fala assim, dona patroa, não tem ônibus para eu voltar para casa, deixa eu dormir aqui. Se ela deixar aquela senhorinha dormir lá, essa senhorinha depois pode reclamar hora extra.
simplesmente porque ela dormiu na casa do patrão. Se você deixa aquela senhorinha chegar mais cedo, porque na casa dela ela não tem essa comida, não tem leite, não tem presunto, não tem queijo para comer junto com você, ela não pode mais deixar. Sabe por quê? Porque senão ela vai ser obrigada a pagar hora extra. Sacaram? O negócio é tão engessado que acaba depois, como eu disse, premiando os ruins. Porque aquele que quer chegar em cima do horário, aquele que quer fazer exatamente cumprir, acaba prejudicando todos os outros que querem fazer mais, porque sabe que ele vai ganhar mais, que é melhor eu chegar cedo, sair mais tarde, mas porque eu estou ganhando com isso. Eu estou dizendo o funcionário. Licença para a gente ir para agora, esses são direitos, inclusive, que o senhor se referiu. Mas vamos partir para um outro tema importante, que é a homofobia. Ih, agora o bicho vai pegar. A cada 19 horas, um gay, lésbica ou trans é assassinado ou se suicida por causa de homofobia no Brasil. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, né? Quando você tem estatísticas, você pode inventar o que você quiser, você pode falar o que você quiser em cima daquela estatística. Tem que tomar muito cuidado com essas estatísticas, principalmente quando você fala sobre um grupo. Então, por exemplo, que nem nesse caso aqui. Um gay, uma lésbica, um simpatizante, um trans é assassinado, né, tantos assassinatos por dia, por ano, sei lá quanto, porque são gays. Será que realmente todos foram crime de ódio? Será que todos foram crime pela condição da pessoa ser gay, lésbica, simpatizante, trans, ou seja lá o que for? Ou dentro desse universo, porque morre muita gente. Morre homem, morre mulher, morre criança, morre padre, morre freira, morre pastor, morre um bandista. Cara, morre hétero, morre bi. Agora, será que todos os gays, lésbicas e simpatizantes dessa pesquisa foram por crime de ódio? Tipo, eu vou te matar porque você é gay, eu vou te matar porque você é trans, eu vou te matar porque você tem um prazer diferente do meu? Será que não existem héteros maus que se matam? Será que não existem gays maus que se matam, que são bandidos, que se meteram no crime, no tráfico, ou seja lá o que for, briga de vizinho, briga de trânsito? Sacaram? Então tem que tomar muito cuidado quando você traz essas informações, porque muitas vezes quem quer levantar uma bandeira, parece que todas as pessoas, todas as minorias são de pessoas boas, ou seja, não existe, por exemplo, quer ver um exemplo legal? Todo padre é sem pecado. Não, tem padre pedófilo. Então não adianta você achar que só porque é padre é bom. Não adianta você achar só porque é gay que o cara foi morto porque ele é só gay. Não, ele pode ser gay e pode ser bandido. Ele pode ser gay e arrumar confusão. Ele pode ser gay e ser um cara muito legal. Então tem que tomar muito cuidado quando você levanta essas mortes. Pode ser sim por outras coisas. Então tem que tomar muito cuidado em cima de estatísticas. Vamos lá. O senhor já disse que não é homofóbico, mas o senhor também já declarou que vizinho gay desvaloriza imóvel. O senhor já disse que prefere que um filho morra a ser gay. O senhor já inclusive relacionou pedofilia com homossexualismo. Candidato, essas declarações não são homofóbicas? Esse termo, inclusive, homossexualismo foi o senhor que usou, porque vamos falar. Em geral, a palavra correta para se usar seria ter homossexualidade. Renata foi literal na transcrição do que o senhor disse. Olha só, isso começou a acontecer em novembro de 2010 comigo. Então vamos lá. Várias declarações que ele disse. Vizinho gay, não sei o quê, Então são coisas que é óbvio, né? Que você levantar o seu posicionamento, existe o crime de ódio, e existe você se posicionar. Por exemplo, eu acho legal ser hétero, eu acho mais legal ser hétero do que ser gay. Isso é uma opinião. Eu acho mais legal ser gay do que ser hétero. É uma opinião. Eu acho mais legal ser bi do que ser nem hétero e nem gay. É uma opinião. Agora, você falar, eu quero matar os héteros, eu tenho nojo de hétero, eu quero que homem se exploda. Homem pra mim é uma raça que tinha que se extinguir, tinha que ser só mulher nesse mundo. Eu queria matar todos os gays do planeta. Eu acho que quem faz sexo com animais é doente. Eu acho que quem gosta de fazer sexo com pessoas muito mais velhas é doente. Eu quero matar, estartejar. Isso é crime do ódio. Então, quando você tem uma preferência, eu acho mais legal ser gay do que ser hétero. É uma preferência. É uma opção. Ou seja, eu gosto de ser bi.
Eu acho mais legal ser bi do que ser hétero. Eu acho mais legal ser hétero do que ser gay. Eu acho muito mais legal ser... Então, o seu gosto, a sua opção, né, a sua orientação, você pode declarar sem problema algum. O que você não pode é criar o ódio. Você entendeu? Incentivar o ódio, crime de ódio. Isso não pode. Sacaram a diferença? Isso é muito tênue. Então hoje parece que é pecado você falar, por exemplo, eu acho mais legal ser hétero do que gay. E é simplesmente a minha orientação. Como eu poderia falar o contrário. Eu acho muito mais legal ser gay do que ser hétero. Eu tenho muitos amigos íntimos que devem virar para mim e falar assim, Ricardo, é muito mais legal ser gay do que ser hétero, é muito legal ser bi. Olha, bi, você tem várias opções, né? Dobra as suas opções, né? Quem é bi, olha que legal, é muito mais ser bi do que ser hétero. Por quê? Porque dobra as opções. Olha que maravilha. Então, o gostar, a sua linha sexual de prazer, agora você não pode cometer o crime de ódio. Eu odeio, né? Quero matar, eu acho que tem que acabar. Aí é crime de ódio. Vamos embora. Naquele momento eu era uma pessoa normal, como você, é normal por aí, no tocante a isso. E eu passando nos corredores da Câmara, vi algo acontecendo de forma esquisita. Um grupo que não é normal você ir na praia e encontrar gente paletó e gravata. Ou num fórum, gente com short de banho. E estava o pessoal vestido a caráter e perguntei sim. O que ele quer dizer é que existe uma conduta de comportamento, existe uma conduta que a gente espera, né? Os arquétipos, como ele mesmo diz. Existe uma conduta de vestimenta, existe uma conduta de comportamento. Você não vai se comportar do mesmo jeito tomando cerveja com seus amigos e na igreja orando. Então existe realmente uma conduta. Você não pode entrar numa igreja ou em qualquer templo religioso de uma maneira profana, podemos dizer assim. E ao mesmo tempo, se você for de terno pra galera tomar cerveja e jogar bola, é ridículo. Sacaram com isso? Segurança lá. Vai haver alguma parada do orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles tinham acabado o 9º seminário LGBT infantil. Repito, 9º seminário LGBT infantil. De novo, tá congruente, falando do jeito que o Bolsonaro fala, trazendo as expressões que normalmente ele traria como eu disse, de prestar atenção, de conflito, de espanto, quando tem que tomar espanto. Pô, o que tá tendo aqui e tal? Tá congruente, tá normal, não vou ficar parando. Estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas Olha que interessante isso. Os dois, ao mesmo tempo, se afastam e olham para baixo. O que aconteceu aqui? Alguém falou no ponto deles. Trava esse homem agora, pelo amor de Deus, porque ele vai mostrar o livro que é dado para as criancinhas de 6 anos. Mas a gente não pode mostrar às 9 horas da noite na Globo. Olha que legal isso. Presta atenção nos dois. Para quem está acostumado com televisão, sabe que eles estão com um ponto eletrônico aqui. E nesse momento, nesse exato momento, livro lá, o diretor falou com eles dois. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, e os dois tentam parar ele ao mesmo tempo. Vou mostrar se as crianças... Não, mas é um livro escolar, é para criança. Eu pediria ao senhor. É um livro para criança. É um livro para criança, Bonner. Eu só vou mostrar um livro para criança. Pais não sabem que isso é na biblioteca. Nós temos uma regra, candidato, que eu estou relembrando com os seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram papéis. Não, mas está aqui um livro, uma prova. Eu pediria ao senhor... Isso... Mas é um livro para criança, Bonner. Não é um documento, não é nada. É um livro para criança. Está aqui... Não é, candidato, posso lhe dizer... Vou tirar o livro aqui. Não é respeitoso, só pode deixar o livro comigo. Não, pode deixar, eu não vou mostrar mais não. Pra gente até então, olha só, eu vou mostrar numa live depois do... Olha lá, não é de bom tom mostrar um livro para crianças nesse horário, Bolsonaro. Programa o livro, sem problema nenhum. Se bem que fiz esse livro com a minha filha até o momento de... Antes do livro entrar em questão. Tirei minha filha e fiz uma live não. Fiz uma matéria no Facebook, deu 40 milhões de acesso em 15 dias. Então, olha... Tá vendo como ele se atrapalha? Fiz a minha filha... Não, ele quis dizer assim, eu tirei minha filha e fiz uma live. Então, às vezes falta um pouquinho de treino. Você está mais sabatinado, saca? Essas suas declarações de aula, a que eu me refiro. Olha só. Olha lá, e ela tá bravinha. Por quê? Porque a pergunta que ela fez caiu por água abaixo.
Era o clímax do material e tudo mais. Inclusive está ficando escuro aqui, não sei se vocês já perceberam, mas eu estou aqui, eu já falei, eu vou fazer esse negócio até o final. Caiu por água abaixo. Ela está mais brava por causa disso, porque era o clímax da questão. Eu ia meter essa pergunta, ia falar de homofobia e você trouxe o livro e aí agora se perdeu a pergunta. E ela tá doidinha para retornar a pergunta. Vamos lá. Ó. Eu estava defendendo. Me responde, eu fiz toda uma pergunta, levantei um monte de coisa e agora você trouxe o livro. Perdeu todo o clímax da minha pergunta. Perdendo as crianças em sala de aula. Quando o senhor se referiu a vizinho todos esses gay, momentos. Desvalorize... Olha lá, e ela, então quando você se referiu de vizinho gay, ela quer retomar a pauta, ela tá louca, porque era a grande pauta, a grande pergunta da Renata Vasconcelos, e ele enfiou o kit gay, e aí o livro para criança, aí se perdeu. Todos esses momentos. O que isso tem a ver todos com as esses momentos. Olha lá. Um pai não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola. O que ele quer dizer é o seguinte, cara, eu acredito que você não quer que o seu filho, a sua filha, mude de orientação sexual por causa de uma influência externa e principalmente a escola. Se o seu filho, a sua filha, tiver uma orientação sexual diferente da sua, pai, porque ela experimentou, porque ela curtiu, porque ela ouviu falar e aí no momento certo dos hormônios, né, tipo 11 anos, 12 anos, não com 6, não com 7, mas quando a sexualidade aparecer e ela descobrir isso, cara, a vida é dela. O seu filho, a sua filha tem todo o direito de viver a própria vida e não necessariamente ter a mesma orientação sexual que a dos pais. Agora, você não quer que isso aconteça por uma influência de educação nas escolas. Forçosamente colocar esse material para criança de 6, 7 anos de idade, 8 anos, não importa, os hormônios nem apareceram para isso aí. Ah, mas ele vai encontrar lá na frente. Sim, como ele vai encontrar também pessoas que gostam de fazer sexo com legumes, pessoas que gostam de fazer sexo com animais, pessoas que gostam de fazer sexo com pessoas mortas, pessoas que gostam de fazer sexo sentindo dor. E aí? Então eu vou catar tudo isso porque existe lá na frente e são minorias. Então vamos respeitar as minorias. E vamos ensinar tudo isso para uma criança de 6, 7 anos? Não, óbvio que não. Então deixa que a criança tenha contato, o adolescente tenha contato com essas camadas de prazer e orientação quando assim vierem e não forçar. Simples assim. Esse é o assunto. Candidato, mas espera aí. Ele fez uma pergunta, mas foi em comissões, foi em momentos que a temperatura cresceu. Então, nada eu tenho contra o gay, eu tenho contra o material escolar em sala de aula. Defender, candidato, então por que... Agora vamos lá. E aí ela volta, né? Porque ela perdeu completamente a pauta, ela tá louca da vida por causa disso. Vamos lá. Para defender o seu ponto de vista, o senhor faz declarações tão fortes que inclusive... Olha lá, aí ela tá brava, tão fortes. Inclusive podem ofender as pessoas. Você vê que ela, além dela pegar a sobrancelha aqui, vamos pegar aqui mais um pedacinho, olha que legal isso. Porque para defender o seu ponto de vista, o senhor faz declarações... Sobrancelha se encontrando ao meio, narizinho arqueado, a boca para trás... raiva, o nariz sobe por causa da raiva. Olha a boca aqui, muita raiva. Declarações tão fortes. Olha a boquinha aqui, ó, adrenalina fazendo a boca diminuir, os lábios diminuírem de tamanho e se projetarem. Quase uma mordida, muita raiva. Olha o olhar, tensionamento das pálpebras. Que inclusive podem ofender. E ela quer estar com mais raiva ainda, porque ela perdeu a pergunta, cara. Ela perdeu o time da pergunta, ela tá putíssima, cara. As pessoas. Não. E ela fala, quer dizer então que para defender o seu lado você vai ofender as pessoas? Pelo que eu sei, Bolsonaro nunca saiu do zero para agredir alguém. Ele sempre respondeu quando agrediam ele. Tem muito gay que é pai, que é mãe e concorda comigo. As declarações foram fortes, foram algumas caneladas, peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta em comissões que quase houve vias de fato em muitas discussões. Ele não é santo como nenhum candidato é santo, simples assim.
discussões que o ativismo LGBT levava para isso. Inclusive, eu peço para você que está em casa, entre na internet. É o que eu falo desde sempre. Você tem que respeitar a orientação sexual diferente da sua. Então, se você é hétero, você tem que respeitar a orientação de um gay. E você que é gay, tem que respeitar a orientação de quem é hétero, de quem gosta de dizer que é hétero, que ser hétero faz bem. Simples assim, direitos iguais para todos, cara. Simples assim. Sem demagogia de achar que um é melhor do que o outro. Simples assim. Pegue lá. Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. São 180 itens. Entre eles, a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, estão ensinando em algumas escolas que homem e mulher está errado. Pode ser... O que eles estão querendo dizer, até a Manuela, a vice lá do Haddad, ela criou uma lei que as crianças não podem ser mais binárias, né? Então, não existe mais homem e mulher. Você tem que tratar ela como um X. E aí um dia ela vai escolher. Então, vamos pegar um ponto aqui também, vamos parar com essa palhaçada, porque isso é uma palhaçada, né? As pessoas têm que entender o que é genética e o que é orientação e prazer sexual. Genética, existe homem e mulher, né? Tem algumas hermafroditas, tal, alguma coisa assim, mas normalmente até o hermafrodita ele tem um pensamento homem ou mulher. Então existe a genética, homem ou mulher. Aí o que acontece? Eu, homem, posso ter prazer como um homem, um macho, vamos falar assim, um macho. Então eu, geneticamente homem, posso ter prazer como um macho, né? Pega o conceito da natureza, que vou procurar uma fêmea. Agora, pode acontecer de eu, homem, então só existe homem e mulher. Então eu, homem, tenho todo o meu pensamento, porque eu nasci assim, pensando como fêmea, procurando o quê? Outro macho. Posso também não ter nascido assim, mas na minha adolescência e em algum momento da vida, descobri que eu tenho mais atração por outro macho. E isso vale para a mulher, ok? Não vou ficar falando todas as possibilidades. Mas eu continuo sendo homem geneticamente e eu continuo sendo mulher geneticamente. Agora, se você, por nascer buscando um outro macho, né, eu homem, o mesmo sexo, ou eu aprendi a ter esse prazer sexual, essa orientação sexual, eu continuo sendo homem. Então, eu acredito que deveria ser assim e a gente não tentar mudar a genética, que é algo que é natural. Então, existe homem, existe mulher. Agora, o que eu acredito na minha cabeça que me satisfaz para procurar um parceiro, procurar uma convivência, não estou nem falando de sexo, hein? Mas uma convivência e eu gostar de estar mais perto desse outro macho para construir um laço amoroso, não estou falando de sexo, de respeito, de amor, de carinho. Cara, normal, você é um homem que tem isso. Como você pode ser o que a maioria, né, a normalidade, homem que gosta da fêmea e a fêmea que gosta de homem. É isso. Agora, você destruir isso, achar que não, que a normalidade, ou seja, pela curva normal, o volume, a população maior é de machos procurando fêmeas e fêmeas procurando machos, destruir isso, para mim, é uma insanidade. Respeite quem é homem e gosta do homo, ou seja, da mesma espécie. Não é nem espécie, da mesma genética. Homem gosta de homem. A genética, mulher gosta de mulher. Respeite isso, simplesmente. Só respeitar. Respeite como ser humano. Simples assim. Respeite como ser humano. É muito mais simples. O que a pessoa gosta e como a pessoa gosta de ter prazer ou procurar um vínculo amoroso, de carinho, de compreensão, de vida a dois, não cabe a ninguém. Cabe àquelas pessoas. Mas é preciso entender que geneticamente é só homem e mulher. Vamos lá. Sim, homem com homem, mulher e mulher. O que é difícil, Bonner, para criancinha a partir de 6 anos de idade. Vamos seguir. Deixa eu ver o que tem mais para frente aqui. Vamos lá. Senão... Renata, vamos falar sobre... Qual é o tema agora? Segurança pública. Sim. Eu acho que é hora de entrar nesse tema, então está na hora. Tudo é Vamos lá, polêmico do candidato. Bolsonaro. Outro tema importantíssimo, o Brasil está preocupadíssimo com o tema, e é um tema caro ao senhor também. O senhor sabe, nas favelas brasileiras, a imensa maioria dos moradores é de gente honesta, trabalhadora, que vive sob o jugo, sob o domínio de traficantes de drogas e que, muito frequentemente... Tá vendo que é o mesmo padrão? Pisca,
Linguinha é o mesmo padrão de quem recebe a informação, vai buscar lá os bullets e tudo mais para dar a resposta. Tiroteios entre bandidos e policiais. O senhor afirmou que violência se combate com energia, se combate com inteligência e, palavras suas, se for o caso, com mais violência ainda. Mais violência ainda, candidato. Como é que o senhor acha que os brasileiros que vivem nessas comunidades dominadas por traficantes, que são vítimas desses tiroteios tão frequentes, como é que elas recebem uma afirmação como essa? Vou achar ótimo, né? Porque ele acabou de falar. A maioria das pessoas, das favelas, das comunidades, são gente boa que estão sobre o jugo de pessoas ruins. O que ele quer fazer? Que essas pessoas ruins, essas que dominam, essas que têm armas, né? Porque a maioria das pessoas na favela não tem armas, a maioria não tem armas, mas elas vivem nesse jugo, né? Dessa mão opressora. O que o Bolsonaro quer fazer? Livrar essa favela, livrar essa comunidade desse jugo, dessa violência. Simples assim. Só que pela regra de 3 que ele cria, por esse silogismo que ele cria, parece que ele é contra quem mora na favela. E não é isso, ele é contra quem é do mal. Não importa se mora na favela, se mora na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste. Ele é contra quem quer ir para o crime, quem está fora da lei. Só que ele faz esse silogismo, então parece que o Bolsonaro é contra quem está na favela e parece que ele quer dar tiro em todo mundo que está na favela. Não, ele quer dar tiro em quem é ruim, independente de onde ele esteja. Vamos lá. O mais violência ainda, que eu declarei sim, isso que você falou aí, é se o bandido lá está com 7,62 atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma .50. Se ele está com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. O bandido. Eu já fui vítima de violência. Bonner, você também, infelizmente, Bonner. Só Deus sabe o que passou na tua cabeça sobre a sua integridade, sobre a minha integridade. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, tá? Que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. E nós não podemos deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. Nós, do Exército Brasileiro, acabamos de perder 3. Não só o policial, como a sociedade civil está morrendo na mão desses caras. Tanto dentro e fora da favela. As pessoas estão morrendo por causa desses caras. Porque quem inicia o tiroteio não é o policial, é o bandido. E aí o policial tem que reagir. É assim que acontece a lógica. É que querem inverter a lógica. Querem colocar a culpa do tiroteio na polícia, sendo que quem começa o tiroteio é o bandido. 3 jovens garotos para o crime agora. Nós temos que fazer o quê? Em local. Olha lá. Deus, família, pegamos, hein? E R Ventura, que é o meu Telegram. Pegamos, hein? Pegamos. Possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade e com tudo para cima deles e dá para o policial. É isso. E dá para os agentes da segurança pública o excludente de licitude. Porra, ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20. Bandido. Com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Desculpe, mas como evitar, então, uma tragédia maior quando o senhor defende mais violência do que essa que nós já... Não é mais violência, Renata Vasconcelos. É mais equipamento, é mais potência de resposta, é mais potência de conseguir justamente controlar esse jugo. Você está entendendo como você consegue jogar entre as palavras com persuasão, com manipulação? Então você vai combater violência com violência. Não, eu vou combater a violência com mais equipamento, com mais inteligência, com mais poder de acabar com aquela manifestação. É assim que ele pensa. Temos com tantas balas perdidas que acometem as pessoas não só dentro e fora das favelas ou para o cima. Exatamente. Além de fazer esse confronto, usa essa inteligência para tentar sufocar, não ter arma, que é difícil, né? Porque é aquela velha história. Vamos lá, deixa eu fazer uma provocaçãozinha aqui. Sabe o que acontece? Muitos desses caras que falam assim, eu sou contra o Bolsonaro, o cara fuma o baseado dele. Dá uma cheiradinha na cocaína dele, né? É baseado, né? Só para fazer a cabeça e tal. Você acha que, ou quando você compra aquela fita, agora não mais, mas quando você comprava aquele DVD pirata,
Então você quer continuar comprando DVD pirata, você quer continuar comprando aquela roda que você compra lá no Paralelo, você quer continuar comprando aquele celular que você compra lá na banquinha. Então muitos desses cabeças que fazem a sua cabeça fumando uma maconhinha, problema seu se você fuma ou não, não estou dizendo isso, ou se você cheira a sua cocaína, você está financiando o crime lá na favela. Porque você acha que a maconha e a cocaína vem da onde, amigão? Você que é pensador, você que é, né, artista, você que adora dizer, né, que tem que liberar, que é tudo legal, que é tudo bacana. Da onde vem a sua maconha? Da onde vem a sua cocaína? Da onde vem você que é cabeça, que sabe se controlar? Da onde vem? Da onde vem aquele objeto que você compra ali sem nota? Da onde vem? Vem do crime, amigão. Vem do crime. Então é muita demagogia falar que é fácil combater o crime, sendo que a população já está meio que contaminada com isso daí. Só que agora chegou num ponto que agora a gente quer o quê? Quer que sufoca, né? E aí tem que sufocar de todas as maneiras. De todas as maneiras. Inclusive o confronto. Porque ali já virou uma guerra civil. Tem que ter o confronto. Com inteligência, com respeito aos moradores, aqueles que realmente não tem nada a ver com isso. A bandido é troca de tiro, é assim que funciona. Se o bandido atira, o policial tem que atirar. Não há alternativa, só com mais violência. É contra... Renata Ceribelli não, Renata Vasconcelos, Ceribelli é a outra lá. Renata Vasconcelos, numa guerra, quando você está sendo alvejado, você tem que atirar também, senão você morre. É assim que funciona. Quando você está encurralado, quando você está indo lá porque todo mundo quer que desmantele o crime, não é isso? O tráfico e tudo mais. Como é que você vai desmantelar? Só com inteligência? Impossível. Você tem que desintocar aquela pessoa dali. Tem que subir lá no morro para desintocar, para desinfetar. E não só no morro, que a gente sabe disso. Que várias da PF aí vão inclusive em casas nobres, aí em bairros nobres. Você tem que desintocar, você tem que ir armado. Você tem que ir até os dentes, com faca, com todo... Ou você vai bater... Estamos com mandato aqui de prisão para você e uma flor. Então não é só na favela não, é em qualquer região, você tem que ir armado até os dentes, porque você pode ser recebido com bala. Se você não for recebido com bala, você não vai atirar. A gente vê várias coisas acontecendo assim. Agora, se você é recebido com bala, você vai ter que atirar, até para abrir caminho, né? Vamos embora. Para quem está com arma na mão. Nós, das forças do Exército Brasileiro Especial... A medida também atinge inocente. Então não vão botar o policial. É lógico, bala perdida atinge inocente. É óbvio que atinge. É óbvio que atinge. Mas quem começa a traquinagem é o bandido. Se não tivesse bandido, não teria bala perdida. Simples assim, Renato. Se não tivesse bandido, não teria bala perdida. Para invadir essa comunidade tomada pelo tráfico. Nós, no Haiti, militar do Exército Brasileiro, sem o preparo que tem o policial militar aqui, pacificou o Haiti. Porque nós tínhamos uma forma de engajamento. Qualquer elemento com uma arma de guerra, os militares atiravam 10, 15, 20, 50 tiros e depois ia ver o que aconteceu. Resolveu o problema rapidamente. Você vê bonde aqui do Rio de Janeiro na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Com uma flor. Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para eles? Ou atirar? Você tem que atirar. Se não atirar, não vai resolver nunca. E enquanto isso continuar acontecendo, infelizmente, vamos continuar assistindo morte de policiais. Deixa eu explicar uma coisa para você, Renato. Desde os tempos imemoriáveis, quem estava fora da lei, ele vinha com uma pedra na mão, com uma faca na mão, com um arco e flecha na mão. E essa pessoa, ela tá nem aí para sua integridade física. Não adianta você chegar para ela e falar assim: pessoa do mal, largue o seu rifle e venha para cá. Largue a sua arco e flecha e venha para cá, para o lado do bem. Se ele está num momento que está agredindo a sociedade, como você mesmo disse, Boni, ele está agredindo aquela comunidade, ele está no jugo daquela comunidade, tem que ser extirpado. Não tem jeito. Para criar ordem, você tem que extirpar o mal. É assim que funciona desde os tempos imemoriáveis, é assim. E integrando as Forças Armadas em todo o Brasil. No meio de tiroteios. Mas é muito simples. Não. Aí ele já joga, mas então vai ter inocentes no meio. Então ele já está prevendo que
Toda ação vai ter inocência ali no meio. Toda ação vai ter inocência ali no meio. Não, tem que usar com inteligência. Tem que usar com inteligência. Então não vamos botar tropa na rua. Como eu disse, não existe só invasão de favela, de comunidades. Agora mesmo, né, para desbancar lá os caras, lá tinha um até que era cantor lá de sertanejo, foi em mansões, cara. E mesmo em mansões, mesmo em áreas que é considerada nobre, a polícia vai desarmada? A quartelada também. Eu vou convidar o senhor para a próxima pergunta, que também é importante. A gente vai falar de composição política, de aliança, do seu vice. O seu candidato a vice, o general Hamilton Mourão. Vamos lá, o que acontece aqui? Agora vai falar mais de parte política e tudo mais, aí é uma parte acho que mais chata. Gente do céu, vocês não sabem o que aconteceu aqui. Eu tô no outro dia, vocês podem reparar que a luz voltou, né? Estamos com luz natural agora aqui no espaço gourmet aqui do Instituto. Eu enchi 2 cartões de memória para fazer essa análise e eu não tinha mais cartões. E aí tivemos que esperar o dia seguinte aqui, porque até depois de descarregar tudo, eu falei, vou embora para casa e estamos finalizando. Na realidade, como vocês viram, eu já tinha praticamente finalizado, já estava no finalzinho. Ele só ia falar agora do vice dele e tal, mas as perguntas mais contundentes foram feitas até aqui. Então eu espero que você tenha gostado dessa análise, não somente a análise não verbal, mas nós vimos aqui um design de oratória, de como as pessoas podem usar persuasão, pré-persuasão, enfim, várias coisas que você pode usar no seu dia a dia, que você pode usar inclusive no seu negócio e entender quando as pessoas estão manipulando a sua mente, manipulando a sua forma de pensar, tanto de forma ativa como passiva, ou seja, dentro de uma entrevista ou você sendo sabatinado. Mas para finalizar, deixa eu contar a história dessa garrafa rapidinho. É óbvio, se você não segue Ricardo Ventura, não tá nem aí, cara, acabou aqui, dê o seu like, dê o seu joinha, comente, deixe seus comentários, habilite os sininhos para você não perder nenhuma análise aqui de Ricardo Ventura no Não Minta Pra Mim. Agora, se você segue Ricardo Ventura, deixa eu contar a história dessa garrafa, cara. Puta merda, eu roubei essa garrafa lá na Taverna del Seminário, lá em Roma, cara. O que acontece? Na Bolonha, eu tinha tomado essa cerveja aqui, muito parecida com essa, né, que você abre, né? Ó, que bonitinho, abre aqui, até com cheiro um pouquinho de cerveja aqui, cheiro bom, inclusive, ainda tá com cheiro bom. E aí eu perguntei para o atendente, eu falei assim, essa garrafa é retornável? Ele falou, não. Eu falei, puxa, eu posso levar? Ele falou, pode. Nossa, que legal, garrafa bonita, tal. Vou deixar lá de recordação cervejinha que eu tomei lá na Bolonha. E aí eu estava jantando nesse lugar aqui, nessa Taverna del Seminário, e aí apareceu, era um menu, aquele tipo de menu executivo, né, ou menu, e aí você tem lá prato principal, tal, aquela coisa toda, e já estava incluído a água. E aí veio nessa garrafinha aqui, eu falei, nossa, que garrafa bonita. E aí o que eu imaginei? A informação que eu tinha é que eu podia levar a garrafa embora. E aí eu catei a garrafa na maior cara dura, né? Na realidade foi a Adriana, minha esposa, catou, enfiou na bolsa e tal. E aí no outro dia, comendo num outro restaurante, numa outra taverna, veio uma outra garrafa super linda. Aí quando eu olhei a garrafa, eu falei, cara, mas como assim, né? É muito barato esse menu, esse prato, para vir uma garrafa dessa. Aí eu comecei a olhar e falei assim, caraca, isso aqui é água filtrada, não é água mineral. Ou seja, eles podem servir água lá filtrada para as pessoas e cobrar um preço muito pequeno. Então, tipo assim, 1 litro de água filtrada custa 50 cents de euro, no máximo 1 euro. E a garrafa mesmo no restaurante custa 3 euros, por aí. Tanto é que essa cerveja eu paguei 7 euros. Então, o que acontece? A garrafa é retornável, depois ela é lavada. Tanto é que daí eu sentei, nesse dia eu estava sentado perto, da onde eles lavam a garrafa ali com água muito quente e tal, e aí depois eles põem essa água microfiltrada. E eu, né, com a minha visão de mundo, por isso que eu falo que a gente trabalha com repetição, a gente trabalha com o que a gente já viu anteriormente, eu falei, se eu podia levar essa daqui, eu podia levar essa daqui também. E aí eu comentei com a minha esposa, eu falei, puta, mas então ontem a gente roubou a garrafa. E eu roubei a garrafa. Então aqui, para me redimir, vá na Taverna del Seminário, lá em Roma, na rua que chama Via Seminário, que é muito do bacaninha. E se você for lá um dia, comenta, mostra o vídeo e fala assim, esse cara roubou a garrafa daqui, ó. Ele roubou, mas roubei sem querer, me perdoe, estou me redimindo aqui, fazendo propaganda, e uma propaganda muito boa, que realmente a comida lá é do bacaninha, os vinhos, as massas, enfim, tudo lá é muito gostoso. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima, que tem muita gente pra gente analisar aí.
E não só as microexpressões, mas muito conteúdo, cada um tem a sua maneira, tem o seu conteúdo pra gente analisar e não somente futricar sabendo se o cara tá falando verdade ou mentira, se ele tá com medo ou não, mas aprender em cima disso daí, em cima do comportamento humano, da mente humana, beleza? E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.